No sábado, 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque militar coordenado contra o Irã que matou o líder supremo Ayatollah Ali Khomeini e dezenas de comandantes iranianos de alto escalão. Esse é um movimento que agora está abalando o mundo e nos empurrando ainda mais para perto da Terceira Guerra Mundial. E para entender o que realmente está acontecendo, eu convidei Chris Capp para a tenda. Capp é youtuber de geopolítica, jornalista e ex-militar dos Estados Unidos, acompanhando de perto esses desdobramentos. E hoje ele responde às grandes perguntas. Por que estamos lutando esse conflito agora? E de quem é essa guerra de verdade? Dos Estados Unidos, de Israel ou dos dois? Ele explica por que a operação foi tão eficaz. Conversamos sobre como os arquivos de Epstein podem ter previsto o ataque ao Irã e analisamos seu papel como negociador de armas. Ele também compartilha detalhes disso. Remover o líder do Irã, Maduro e Mencho, o chefe do cartel, está tudo conectado na preparação dos Estados Unidos para uma guerra maior contra a China. Esse episódio foi realmente interessante para mim e, para ser sincero com você, eu odeio isso. Os Estados Unidos estão envolvidos em outro conflito no Oriente Médio e esse é mais um conflito que o povo americano em grande parte não quer. Para derrubar um regime que atualmente não parece nos ameaçar. Mas Capp trouxe uma visão sobre como isso pode impactar o jogo maior. Ele me mostra o maior tabuleiro de xadrez 4D sobre todos os conflitos globais. Isso nos prepara para uma guerra maior contra a China e nos posiciona para um conflito com a Rússia. E ele realmente compartilha os dois lados de como isso pode funcionar muito bem e como isso pode ser um desastre total. Se você gosta de geopolítica, Capp explica tudo e busca mostrar os dois lados. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. Chris Capp, como você está? Oi, Mark, é bom estar aqui. Obrigado por vir, cara. Agradeço muito, ainda mais com tão pouco aviso. Esse fim de semana teve cenas intensas. Uma operação militar bastante significativa acabou de acontecer no Irã. Basicamente como um esforço conjunto entre os Estados Unidos e Israel, assim como outros grupos aliados entrando aos poucos neste conflito. Você pode explicar ao público o que ocorreu neste fim de semana? E acho que o que eu quero saber é, estamos atualmente entrando na Terceira Guerra Mundial? Certo, é uma operação militar histórica, uma das maiores investidas aéreas de toda a história, e é meio que a culminação de desentendimentos que vem acontecendo naquela região. É uma guerra por procuração que se tornou uma guerra direta de fato. Neste ponto, onde nos últimos 30, 40 anos temos sido discretos sobre isso, ficamos brincando nas bordas e matando uns aos outros, eu diria que são formas de negar plausivelmente, dizendo, não estamos realmente fazendo isso. Quando estive no Iraque, quando fui enviado para o Iraque, o tempo todo encontrávamos agentes iranianos, combatentes apoiados pelo Irã, que eram treinados e equipados pelo Irã. Esse era o principal elemento na nossa área de operações lutando contra nós. Mas eles sempre podiam dizer que não foram eles realmente. Então, e também os Estados Unidos e Israel têm matado iranianos nisso, matando os cientistas nucleares deles. Então, tudo isso vem acontecendo à margem há muitos anos e agora está chegando ao auge. E há muitos motivos para isso. Mas eu acho que esse é meio que o ponto de partida. Estamos vendo a bolha. O que antes estava borbulhando sob a superfície agora veio à tona. Eu vejo agora, para quem não sabe, neste momento, o cenário geopolítico da região. Você tem o Irã, de certa forma, com uma certa amizade com a Rússia, como se fosse um estado cliente. A China, obviamente, tendo uma conexão direta a alguns outros países na região. E do outro lado, você tem os Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e, claro, a OTAN, a Europa, coisas assim. Você poderia explicar com um pouco mais de detalhes quem são os jogadores agora e como está aparecendo? Como está essa disputa de posições? Como é o tabuleiro? Os principais jogadores são Arábia Saudita e Irã estão nesse conflito por procuração há anos, desde a Revolução Iraniana em 1979. Eles estão em desacordo e têm razões econômicas para isso. Existe uma competição na indústria do petróleo entre eles. Agora temos o Iraque também, que está meio que do lado dos Estados Unidos. E tem Israel, que, claro, está em desacordo com o Irã desde a Revolução, e antes disso também. É engraçado que, na verdade, eles eram aliados, mas desde então tem havido tensão. Onde o Irã está? Eles acham que enfrentam a influência ocidental, especialmente dos Estados Unidos, e não querem ser um Estado cliente ou governo fantoche, segundo o Irã. Então é assim que o Ayatollah via isso. E esse é o principal conflito que estamos analisando agora.
No sábado, o que exatamente aconteceu? A América chegou com, você sabe, um monte de poder aéreo e, em questão de minutos, eliminou basicamente todos os chefes de Estado. Como isso acontece? Um ataque de decapitação insano, 200 caças dos Estados Unidos, mais 200 de Israel. Israel aproveitou que a Síria e Assad caíram recentemente, abrindo um corredor aéreo mais fácil. Agora, não há defesa aérea para derrubá-los sobre a Síria. Assim, eles poderiam voar com seus caças por esse corredor aéreo, reabastecer ali mesmo e bombardear Teherã o dia todo. Eles fizeram o seguinte: o Irã não esperava ataques dos Estados Unidos e Israel de dia. Historicamente, sempre operamos de forma assustadora. À noite, poderíamos ser furtivos, mas eles já fizeram isso. A defesa aérea do Irã foi tão degradada e tão destruída nos últimos 2 anos que chegou a um ponto em que Israel e os Estados Unidos avaliaram que poderiam fazer isso durante o dia, em plena luz do dia. E o Irã e vários de seus outros principais líderes se reuniram em um complexo na manhã do dia 28 para uma reunião estratégica militar. E os Estados Unidos e Israel bombardearam aquilo completamente e mataram o Ayatollah, e esse foi o início dos ataques. Esse foi um grande golpe de decapitação, semelhante ao de 1 ou 2 anos atrás, quando Israel eliminou a liderança máxima no Irã. Eles começaram a bombardear locais estratégicos, atacando a principal arma do Irã, que não possui força aérea nem grandes brigadas de tanques. Não haverá guerra terrestre aqui. A principal arma deles são os lançadores de mísseis balísticos. Por isso, nos últimos 2 anos, Israel e os Estados Unidos destruíram cerca de 2/3 dos lançadores de mísseis deles. Então, eles tinham 480 desses, basicamente são caminhões gigantes que aparecem e esses TELs disparam o míssil. Agora eles têm cerca de 100, mas esse número é ainda menor. São difíceis de substituir. Esta operação tinha alguns objetivos principais, incluindo eliminar a capacidade deles de lançar mísseis balísticos que podem nos atingir. Vamos destruir os depósitos dos mísseis e atacar alguns locais nucleares para atrasá-los. Interessante. E parece que em pouco tempo. Acho que o tempo oficial era de cerca de 4 dias para toda essa operação, e talvez isso tenha sido estendido um pouco. Parece que está indo extremamente rápido. Eu diria que essa é a ideia para eles. Você ouve todas as comunicações da liderança máxima dos Estados Unidos. Eles não querem que isso seja uma operação prolongada que dure meses. É isso que todo mundo está dizendo. Pode ser uma campanha que dure semanas, mas a ideia é entrar com força, entrar rápido e depois sair. Agora, isso te surpreende? Não, isso não me surpreendeu. É exatamente o esperado dos Estados Unidos. Ao ver a lista de alvos e a ordem das tarefas aéreas divulgadas sobre o que atacariam, o plano dos Estados Unidos, acho que no começo, era destruir o quartel-general do Trala, que é o aparato estatal no Irã, responsável por reprimir o povo. Então, o objetivo todo é, ok, vamos entrar, vamos eliminar a liderança deles, vamos destruir os grandes quartéis generais responsáveis por reprimir os protestos e o povo, e então vamos dar a eles a oportunidade de se levantar, vamos dar a eles a chance de assumir o governo, derrubar o governo por nós. Essencialmente, quando você olha para todas as operações de mudança de regime no Oriente Médio ou em qualquer lugar, na verdade, é muito difícil fazer isso sem haver algum tipo de presença no terreno. Tropas no terreno. Facções armadas na Líbia. Havia facções armadas que podiam derrubar e encontrar Gaddafi e matá-lo debaixo da ponte. Como uma força rebelde, basicamente, certo? No Irã, isso não existe porque eles criaram ao longo das décadas um sistema de opressão impressionante. Então, eu acho que é muito difícil ter uma mudança de regime pelo povo se eles estão desarmados, é muito difícil. Não importa, sabe? Ainda precisamos ver se o poder aéreo pode fazer isso hoje em dia. Eu acho que o poder aéreo é limitado, mas isso eu acho era o plano deles. Vamos dar a eles essa janela de oportunidade para se levantarem e derrubarem o governo. Então, como é esse sistema de opressão? Como exatamente ele funciona? Se você quiser, pode procurar. Tem um documento que esse grupo de estudos publicou sobre a sede da Trala e eles detalham cada um dos chamados. É isso. Todo mundo conhece a IRGC. Certo? Você já ouviu falar da IRD, a Guarda Revolucionária Islâmica? É tipo o braço militar mais radical do Irã, os linha dura de verdade, então. Mas o que as pessoas não ouvem falar com tanta frequência é sobre a milícia BSG, que é uma força de cerca de 100 a 300 mil homens dentro do Irã.
que é responsável por reprimir o povo lá. Você, se estivesse na milícia Besige, receberia uma mensagem de texto naquela manhã. Seria algo como: Ei, você precisa ir até a esquina da sua rua, acabar com o tumulto, se necessário até matar o Mefigada. Eles funcionam como uma milícia de meio período. Eles enviavam agentes aos protestos e ordenavam: acabem com o protesto. Eles já sabem seu destino, então você sabe para onde vai. Se está na milícia Beside, recebe a mensagem do comandante e pensa: eu vou. Então eles destruíram isso sim, mas você recebe essa mensagem e vai para a esquina da sua rua. E seu trabalho inteiro é impedir qualquer mobilidade dos manifestantes, colocar tudo sob controle e manter o regime no poder. Porque eu acho que os objetivos declarados do Irã agora, para eles saírem disso e declararem vitória, tudo o que precisam fazer é permanecer no poder. Essas são as condições de vitória para o Irã. Então, eles não precisam derrubar 600 caças, não precisam explodir todas as bases americanas na região. Eles precisam permanecer no poder. E se a República Islâmica conseguir manter o controle, então, no final disso, eles vão declarar algum tipo de vitória. Interessante agora, parece que eles eliminaram todos esses chefes de estado, sabe? Eles derrubaram o Ayatollah, tipo, a filha do Ayatollah, o neto do Ayatollah, todos no mesmo lugar. Por que esse cara? Esse é o alvo de maior valor para todas essas nações diferentes, simplesmente ficando com a família dele, todos juntos, ao mesmo tempo. Arrogância. Ele não achou que fôssemos atacar durante o dia, não acho que ele esperava que isso acontecesse. Provavelmente também não achou que conseguiríamos alcançá-lo no bunker dele. Temos diferentes sistemas de armas, incluindo bombas anti-bunker, que alcançam e atingem pessoas em locais distantes. Então foi um pouco de, eu acho, arrogância. Interessante. E também... Desculpa. Não, por favor. Havia informações da CIA sobre a localização dele, então ele provavelmente achou que a gente não sabia onde ele estava. Mas houve relatos que surgiram desde então de que a CIA localizaram onde ele estava, chamam isso de padrão de vida, e mapearam até o cereal que comeu e seu próximo destino. Viram a oportunidade e agiram. Uau, eu vi uma teoria que é completamente sem fundamento. Deixe-me deixar claro isso no Twitter. X, como eles chamam, que eu acho que era, não sei se era inteligência dos Estados Unidos ou inteligência israelense, mas que havia dentistas que faziam trabalhos odontológicos em oficiais militares iranianos de alta patente e colocavam rastreadores nos molares deles como uma forma de saber onde eles estavam. Isso é completamente sem fundamento. Eu vi isso e estou curioso se você já viu algo assim ou se tem algum comentário sobre esse tipo de coisa. Adoro na comunidade de inteligência que boatos, verdadeiros ou não, sempre são úteis para eles. Afinal, quão paranoico você ficaria? Você não pode nem ir ao dentista sem se preocupar com a CIA. Né? Você vê a CIA em todo lugar, se preocupa com isso e com esses boatos, mas isso pode ser verdade. Pode ser o caso. Ou também pode ser apenas uma forma deles sentirem que nunca estão seguros. Esse ponto é interessante, pode ser verdade. Certo, então, são alegações de 1º de março de que agentes do Mossad, disfarçados de médicos e dentistas, plantaram nanorastreadores. E a verificação é que não há confirmação de fontes dos Estados Unidos ou de Israel. É possível que rumores sensacionalistas sobre a engenhosidade do Mossad já tenham circulado antes. Então, é possível que seja verdade, mas também é possível que essa informação tenha sido divulgada por alguma agência de inteligência para basicamente preencher a mente dos seus aliados ou dos seus oponentes para basicamente dizer: olha, nenhum lugar onde vamos é seguro. Muitas vezes eles não vão negar, seja porque divulgaram ou outra pessoa divulgou. Por que negariam? Além disso, O mesmo acontece com muitos golpes que acontecem e são creditados à CIA. Alguns deles são verdadeiros, alguns deles são terríveis, coisas que o nosso governo fez, e algumas delas são muito exageradas. A CIA não é capaz de fazer isso, mas eles não vão querer. Por que eles afirmariam não poder fazer isso ou não serem tão poderosos? Eles querem que você acredite que são onipotentes, que sabem e veem tudo. Mas, na verdade, essa é a mesma CIA que errou sobre a guerra do Iraque, é a mesma CIA que não conseguiu manter nossos aliados no poder no Afeganistão. O Afeganistão foi tomado pelo Talibã em poucos dias depois que saímos. A mesma CIA que avaliou que a Ucrânia cairia em 3 dias. Tipo, eles são capazes de muita coisa insana, mas também têm seus limites.
certo? Estou curioso se você pode me ajudar a entender melhor meus sentimentos sobre tudo o que aconteceu. Não sou muito a favor de mudança de regime, sabe? Só isso. Olhando para o padrão histórico de todos esses golpes que os Estados Unidos apoiaram, seja direta ou indiretamente, tipo através de golpes por procuração, parece que sempre acaba em desastre. Não consigo lembrar de um que tenha realmente dado muito certo. Até a derrubada de Mohamed Mossadegh em 53 acabou criando condições para isso acontecer. Então esse aí também é meio que um fracasso, quero dizer, golpes em Honduras e Guatemala, e tipo Gaddafi e Saddam. Tipo, tem todas essas mudanças de regime que ou acabam dando errado para os Estados Unidos ou simplesmente criam condições terríveis para a humanidade ao redor do mundo. Quero dizer, 1 milhão de iraquianos morreram tentando tirar Saddam, então não gosto disso. Dito isso, porém, eu olho para os países da região, sabe? E para o GCC em geral. E também a própria natureza do regime no Irã. E eu penso, isso é obviamente ruim. Tipo, eles obviamente estão oprimindo seu povo. Tipo, é claramente um grupo de radicais autoritários que cooptaram o Islã, basicamente para oprimir todo esse país de 90 milhões de pessoas, o que é ruim. Tenho muitos amigos persas nos Estados Unidos que dizem: o que acontece lá é terrível, o país deveria ser libertado. Eles causam problemas na região, apoiam o terrorismo não só contra Israel, o que, como você sabe, não é popular. As pessoas nem se importam tanto com isso. Mas eles, você sabe, estão causando problemas para os Emirados Árabes Unidos, estão causando problemas para a Arábia Saudita e estão causando problemas para os Estados Unidos indiretamente, controlando a passagem do petróleo e todas essas coisas. Então eu me sinto estranho em relação a isso, é como se fosse um justiceiro, tipo, matando um criminoso nas ruas. Sabe o que quero dizer? É tipo, beleza, você eliminou um cara mau, mas você não deveria simplesmente sair matando pessoas sem autorização, sabe, e tal. Então eu me sinto dividido em relação a isso. Por isso estou curioso se você pode me ajudar a entender melhor meus sentimentos sobre o que está acontecendo. Intervenção sempre é uma faca de dois gumes. Sempre que você usa ou não usa intervenção militar, vão haver consequências. Algumas vão ser boas, outras vão ser ruins. Não vou sentar aqui e defender toda a intervenção militar dos Estados Unidos ou todo golpe que apoiamos. Eu acho que, ao mesmo tempo, quando nossos inimigos e adversários perdem, muitas vezes isso é muito benéfico para os interesses americanos. Quando a União Soviética colapsou e os Estados Unidos espalharam a democracia pela Europa, eu acho que é um argumento forte de que isso foi do nosso interesse e também no Oriente Médio. Muitas das intervenções que fizemos lá foram desastrosas, prejudicaram nossos interesses e arruinaram parte da nossa reputação mundial. Então, quando você olha para o Iraque, quando derrubamos o governo deles, milhões de pessoas foram mortas. A Primavera Árabe que surgiu disso, desses golpes, foi um desastre por muito tempo. Essa intervenção militar, essa tentativa de derrubar o regime, os objetivos dos Estados Unidos são ou colocar. A coisa que eu gosto nessa intervenção, se é que posso dizer que gosto de algo, é que não estamos tentando espalhar a democracia, não estamos tentando ocupar o país. Eles estão tentando eliminar qualquer liderança que não esteja disposta a cooperar e cumprir as ordens do governo dos Estados Unidos. É uma tentativa mais realista. Então eles meio que não se importam com quem está no poder, se é uma ditadura, se é um líder autoritário, terrível e cruel, desde que estejam dispostos a cumprir as exigências dos Estados Unidos, como não construir uma arma nuclear, não atacar aliados na região. Então, se os Estados Unidos conseguirem atingir esses objetivos só do ponto de vista pragmático de fora, vou dizer o que eu acho que os Estados Unidos estão fazendo, que é eles estão tentando colocar as coisas em ordem para um futuro conflito com a China. Então, quando você olha para essa intervenção e também na Venezuela, o que você vê? Levou meses para construirmos poder de combate lá, certo? É preciso mover todos os navios e sistemas de armas. Imagine se houvesse uma guerra mundial, não conseguiríamos estar em todos os lugares. Aprendemos que é preciso mover sistemas de defesa aérea para a região, e isso leva meses, e nós realmente só temos recursos suficientes. Antes, achávamos fácil lutar em 2 ou 3 teatros de operações ao mesmo tempo, mas hoje lutamos em um por vez. Mas os sistemas de armas modernos são tão limitados, os sistemas de mísseis são tão sofisticados e caros, que você não pode estar lutando contra a Rússia na Europa, não pode também estar no Oriente Médio e ainda lutar contra a China. É só uma forma de analisar isso pela teoria dos jogos estratégicos.
A estratégia de defesa nacional dos Estados Unidos em 2026 é: olha, estou analisando isso do jeito que as cartas estão na mesa, do jeito que o tabuleiro de xadrez está, e estou reconhecendo que tenho limitações e preciso priorizar. Então, ao tirar o Irã da lista de ameaças, não ficaremos presos no Oriente Médio. A China não poderia coordenar com o Irã para prender os Estados Unidos no Oriente Médio enquanto eles invadem Taiwan, porque os Estados Unidos não conseguiriam fazer isso, nós não conseguimos fazer isso. E o mesmo vale quando você observa apenas as medidas que o governo dos Estados Unidos está tomando. Tudo está focado em: ei, Europa, vocês precisam pagar a parte de vocês no ônus da defesa. Não podemos enviar metade das nossas forças armadas para a Europa para ajudar vocês a se defenderem da Rússia. Vocês precisam agir e investir na própria defesa. Por que estão fazendo isso? O governo dos Estados Unidos está tão focado nisso que aceita alienar seus aliados europeus para conseguir. Eles estão dispostos a usar toda a influência que têm sobre eles e ameaçar abandonar a Ucrânia, deixando a Ucrânia cair. Eles estão dispostos a ameaçar tudo porque sentem que é a única opção, que se a Europa não agir, estamos ferrados de qualquer jeito. Porque quando você olha para as avaliações da CIA, da Agência Nacional, de todas as agências de defesa, todas estão dizendo a mesma coisa. Eles divulgaram algo chamado de relatório Overbatch, que é um relatório confidencial que avaliou que os Estados Unidos estariam ferrados em caso de guerra com a China. E que nossos porta-aviões seriam atingidos por mísseis balísticos, que todas as nossas aeronaves naquela região seriam atingidas pelos mísseis balísticos da China quando estivessem em solo. E a partir dessa avaliação, bem, ok, se você acredita nisso, se você está no governo dos Estados Unidos e tem informações de inteligência de que a China vai agir contra Taiwan nos próximos 2 anos, o que você faz? Você tem uma opção: fazer com que não enfrente ameaças no Oriente Médio. Faça com que você não enfrente ameaças na Europa. Assim, tudo o que você tem pode estar no Pacífico. Isso é interessante. Então, há muitas pessoas ouvindo dizer que o Irã não é uma ameaça para a América, que eles não representam uma ameaça direta para nós. Isso é só a gente lutando uma guerra por Israel. É isso que as pessoas no Twitter vão dizer. Pelo que você falou, parece que está dizendo que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O Irã ameaça os Estados Unidos ao desgastar nossas tropas, especialmente se a China formar uma aliança lá. É isso que estou entendendo? Certo? Correto? Sim, e eu diria que sou totalmente a favor. Acredito que Israel influencia demais a política americana. Eu acho que isso pode ser verdade, e também acho que pode ser verdade que é uma simplificação exagerada dizer que tudo o que os Estados Unidos fizeram na região foi para beneficiar Israel. É uma redução de uma situação muito complicada. Você não pode argumentar que temos outros interesses no Oriente Médio, como controlar a energia. Provavelmente esse é o nosso maior interesse, tirando Israel. E na medida em que Israel e os Estados Unidos têm interesses em comum, Israel ajuda os Estados Unidos nesses objetivos. Sim, estamos alinhados em alguns pontos, mas em muitos não. Não preciso aprovar o que fazem com os palestinos para reconhecer que o Oriente Médio é mais do que Israel. Isso. Sim, mudança de regime no Irã é o que Netanyahu quer, mas também é o que os Estados Unidos querem. Quando você olha para isso de forma simples, ok, se controlarmos a energia no Irã, então entre a Venezuela e o Irã, isso representa 20% do petróleo que a China está recebendo com um grande desconto, que eles conseguem por causa dessas sanções ao petróleo, então eles estão conseguindo petróleo muito barato para abastecer a economia deles. E o que fizemos foi entrar em cena e dizer: ok, não, vocês não vão. Nós vamos pegar esse petróleo e vamos controlar esse petróleo da Venezuela, e Cuba também vai cair, e nós também vamos controlar a energia no Oriente Médio. E isso não significa que a China não vai conseguir energia de outras fontes. Eles vão conseguir energia barata da Rússia, mas não vai ser tão fácil assim. Uma substituição 1 a 1. Isso pressiona a China e acho que foi o que ocorreu. Minha leitura disso. Você deve se lembrar quando os Estados Unidos e a China estavam em uma guerra comercial, e a China basicamente usou a opção nuclear. Eles disseram:
Não vamos fornecer elementos de terras raras. Vamos cortar o fornecimento para vocês. Então, tudo o que precisamos para fabricar carros e sistemas de armas vocês não receberão. Eu não acho que os Estados Unidos pensaram que eles iriam fazer isso. Essa é a opção tudo ou nada, é a opção sem volta. Quando eles fizeram isso, tipo, eu não consigo descrever como isso é mostrar todas as cartas. Essa é a vantagem deles e eles estão usando tudo. E quando foi isso, mais ou menos? Isso foi no começo deste ano. Nas negociações comerciais, e aí Trump e o governo dos Estados Unidos acabamos chegando a um acordo. Acho que isso foi favorável para a China. A China usou seu monopólio das terras raras para obter um acordo comercial favorável. Acho que, ao verem isso, os Estados Unidos decidiram que precisavam influenciar a China. E uma das maneiras de fazer isso é cortar a frota de petroleiros fantasmas que o Irã e a Venezuela têm usado. Então, para equilibrar um pouco mais o jogo, porque eles realmente nos têm na palma da mão, com os elementos de terras raras, a China é responsável por produzir algo em torno de 80% deles. Acho que, assim como as coisas no Oriente Médio estão chegando rapidamente a um ponto crítico, o mesmo ocorre no mundo todo. Você vê pessoas usando toda a sua influência assim. Então é isso. É assim que eu descreveria o motivo. A intervenção no Irã é interesse dos Estados Unidos, não estou defendendo nem dizendo que está certo. Certo. Só estou dando a perspectiva do que eles estão pensando. Certo. Esse é o cálculo que as pessoas responsáveis provavelmente estão fazendo em suas cabeças, mas provavelmente com informações adicionais ou até outros motivos que a gente nem sabe. Esse artigo que o Chris mostrou fala em início de 2026, Estados Unidos e China estão envolvidos em negociações tensas sobre terras raras, após uma restrição em 25 de outubro sobre minerais como galho e germânio. Após a trégua, os Estados Unidos buscaram alianças agressivamente, incluindo um acordo de 8,5 bilhões com a Austrália e Sudeste Asiático. Ok, então sim, isso estava acontecendo no início deste ano. Eles basicamente disseram: ei, vamos simplesmente tirar tudo isso. E eu acho que para a pessoa comum, ela vê isso e pensa: tudo bem, algumas pessoas negociam, blá blá blá. Mas isso é basicamente uma bomba nuclear econômica. Sim, O fato dos Estados Unidos terem visto isso vindo da China foi tipo: ah, então é assim. É uma intensidade que a maioria provavelmente nem percebeu. Isso é realmente interessante. Então eu posso entender o porquê. Com base no que você disse, há incentivos para os Estados Unidos além disso. O clichê no Twitter é: ah, essa é só a guerra de Israel. Sim, isso claramente beneficia Israel e outros aliados da região. Beneficia a América por razões de petróleo e econômicas, ou pelo menos poderia, beneficia os Estados Unidos. Para evitar lutar em um futuro conflito, queremos limpar essa frente. São motivos razoáveis, já fomos à guerra por menos. Agora pergunto, quais as possíveis desvantagens? Como isso pode sair pela culatra para nós? E quais são as armadilhas que os Estados Unidos precisam evitar nos próximos dias e meses? jogar xadrez 4D pode sempre sair pela culatra desse jeito. Tentar jogar uma grande estratégia desse jeito pode sim, e toda intervenção tem sua parcela de consequências negativas. Acho que estávamos conversando sobre isso antes do podcast, estávamos dizendo. Então, uma das coisas que ahm, me identifico é dar dinheiro estrangeiro para praticamente todo o país com a ajuda dos Estados Unidos. Tipo, o que estamos fazendo? Por que estamos dando bilhões de dólares para todos esses países diferentes? Por que estamos fazendo todas essas intervenções? Esse custo, sabe, dá bilhões de dólares em armas para a Ucrânia, por exemplo. Eu entendo isso, eu sou simpático a isso. E eu acho que nós, como americanos, estamos muito atentos a isso, aonde estamos ficando com a pior parte. Mas temos que lembrar que outros países também fazem isso. A Força Quds do Irã armou todas essas milícias por procuração no Oriente Médio. E houve consequências disso, assim como a CIA foi e armou grupos na Síria e em todo o mundo. E também houve consequências disso, certo? Houve consequências da tentativa do Irã de desestabilizar Israel com os ataques de 7 de outubro, e eles estão enfrentando as consequências disso. Eu acho que as desvantagens da intervenção no Oriente Médio serão o tipo de consequência que vai surgir disso. Se o Irã, digamos, caísse e colapsasse em caos e houvesse uma guerra civil, isso poderia ser muito ruim. E isso pode não ser do interesse dos americanos, então acho que esse é um dos grandes riscos.
Acho que você meio que tem que, tipo, ver, sabe? Parece só uma grande aposta. É uma daquelas coisas que, se der muito certo, aí é tipo, nossa, essa administração é genial. E se der errado, aí é tipo, nossa, esse foi literalmente o movimento mais idiota que você poderia ter feito. Com certeza, e é por isso que eu diria que, independentemente de estarem certos ou errados, o pensamento deles é que não tem escolha. Eles têm que fazer isso e têm que fazer agora, durante essa janela de oportunidade em que o Irã está mais fraco, para tentar derrubá-lo. Então, para eles, nem existe outra opção. Eles não precisam mais se preocupar nem se envolver no Oriente Médio. Quero dizer, Síria e Venezuela caíram. E se o Irã caísse ou se tornasse um estado tão fragmentado, uma bagunça caótica a ponto de não conseguir se coordenar e atacar, é isso que os Estados Unidos aguardam. Certo, do ponto de vista americano. Sim, se colocarmos um líder maleável, amigável aos Estados Unidos no poder, isso é ótimo. Mas também, se houver apenas caos e derramamento de sangue, nós não nos importamos. Tipo, é isso que o Império Americano está pensando. Isso faz sentido. Bem, o que me surpreendeu é como nós mudamos nos últimos 10 anos. Quando eu me lembro, quando eu cresci, a gente fingia ter moral, fingia ser ético, nós vamos entrar no Iraque e nós vamos. Talvez isso seja uma falha que nos prendeu nessas guerras intermináveis. Ficamos tão obcecados com a ideia de superioridade e de que não era pelo petróleo. Você já pensou nisso? Quando você está tão errado sobre algo que insiste ainda mais nisso. Certo? Eu faço isso o tempo todo. Eu acho que é assim que a gente era, assim, a gente não é babaca. Olha, a gente vai reconstruir, a gente vai ajudar eles. Ah, não, só diz, tipo, a gente pegou o Maduro pelo petróleo dele, Certo? a gente fez isso pelo dinheiro, a gente quer o petróleo e vamos pegar, agora é nosso. E também, tipo, foda-se você. Isso, pra mim, é de explodir a cabeça que só, tipo, nos últimos 10, 15 anos a gente agora simplesmente fala o que antes era dito só em segredo. Isso é interessante. Digo, pode ter gente ouvindo isso que é um pouco mais jovem e talvez não lembre, tipo 2002, 2003. Teve toda uma pressão da mídia basicamente dizendo: Ei, o Iraque tem armas de destruição em massa, estamos numa guerra global contra o terror e precisamos libertar o povo iraquiano. Era tipo uma coisa de 3 camadas. Era como: precisamos combater o terrorismo, ajudar esse povo e eliminar as armas nucleares. Parecia uma missão de conquistar corações e mentes, como algo bonito. Entramos lá e, após uns 5 anos, percebemos: não podemos sair, pois os iraquianos ainda não estão livres. Não achamos armas de destruição em massa porque não havia, o terrorismo continua. Por isso precisamos ficar e acabamos atolados pela ideologia. Se simplesmente disséssemos para todos que precisamos entrar por causa do petróleo e para mudar o regime, mas a diferença é que tivemos que ter uma votação no Congresso com esses e agora não estamos fazendo uma votação no Congresso. Sabe, na verdade, eu fico curioso se é realmente a votação no Congresso. Ou será que a cultura simplesmente mudou a esse ponto? Agora, por causa do Twitter e das redes sociais, as pessoas estão cansadas desse tipo de coisa. Eu não sei como você chamaria isso. Tipo, igual ao Bolt, sabe? Talvez a gente seja mais esperto com a mídia, a gente percebe quando estão tentando empurrar uma conversa fiada pra gente. Nós perdemos. Você não poderia dizer isso hoje. Sim. Você não pode dizer, tipo, vamos entrar na Venezuela e tirar o Maduro porque ele é contra LGBTQ. Tipo, todo mundo diria, cala a boca. Não. Sim. Não, estamos indo lá por causa do petróleo, o que faz sentido, mas para quem é ainda mais jovem que eu, talvez 10 anos, isso é mais evidente. Eu acho que você ouve isso e pelo menos pode respeitar. Tudo bem, pelo menos eles estão dizendo a verdade. Nós perdemos a nossa inocência juvenil. Acho que isso provavelmente está relacionado a isso. Esse tipo de linguagem e retórica era real. Na Guerra Fria, talvez, ou talvez fosse pelo menos mais eficaz. Falar desse jeito e também na Segunda Guerra Mundial era muito fácil. A narrativa de que somos os mocinhos e estamos lutando contra o mal. Então tentamos adotar essa mesma narrativa de que somos os mocinhos e estamos lutando contra o mal. Para a Guerra do Iraque. De repente, isso parece fora de lugar. Parece estranho, não se encaixa. Acho que a mídia realmente exagerou. Tipo, acho que o fato de termos redes sociais que são relativamente livres e não patrocinadas pelo Estado
que você acaba tendo narrativas concorrentes e as pessoas são um pouco menos, sabe, menos facilmente enganadas e a gente consegue, você tem, sabe, se você conversa com um jovem de 20 anos sobre o que ele acha do Império Americano, ele tem uma abordagem bem realista, tipo, a gente, sabe, derruba alguns regimes, mas tipo, minha vida é melhor aqui e, sabe, isso é bom, mas também é ruim. E é meio que um olhar real, tipo, bem perspicaz, meio honesto sobre o Império. Enquanto eu acho que, em gerações anteriores, havia aquele discurso de venda, porque a mídia era mais fácil de controlar. Era tipo, não, nós somos o império mais moral. Nem somos um império, somos só um país muito moral. Nós somos os mocinhos. Nós somos, tipo, sabe, o polo único, os campeões da democracia ao redor do mundo. E eu acho que isso acabou. E acho que os caras lá de cima pensaram, ei, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Precisamos ser honestos com essas pessoas ou elas continuarão se rebelando. A brincadeira definitivamente tinha acabado. É engraçado porque quando eu era mais novo no Iraque, e eu pensava, nós não somos um império, a gente conversa. Mas agora eu vejo que somos totalmente, somos um império e estamos jogando o jogo do império. E eu acho que agora o que estamos vendo é que estamos tentando, não estamos mais, sabe, medindo palavras sobre isso. Nós agora estamos realmente tentando jogar o jogo do império e estamos tentando jogar para ganhar porque agora as apostas são a China se tornou tão poderosa e tão grande que, se não jogarmos o jogo do Império e não formos honestos sobre como estamos jogando, vamos perder. Vamos perder para a China. Acho que, além do que você mencionou, essa situação também pode explodir de outra forma. É que isso, de alguma forma, beneficia e fortalece a China com a Coreia do Norte e a Rússia, que essas intervenções, de alguma maneira, acabam beneficiando eles. E talvez os preços do petróleo permaneçam altos. E isso significa muito mais receita para a Rússia, por exemplo, e a capacidade deles de travar guerra na Europa. Esse pode ser um efeito colateral que não estamos considerando. Talvez essas intervenções que estamos fazendo agora, de alguma forma, beneficiem muito a Rússia e a China. Isso é algo que eu consigo imaginar acontecendo e, sinceramente, esse seria um dia péssimo. Certo? Quero dizer, essas são minhas duas maiores preocupações. Primeiro, o vácuo de poder criado no Irã ser preenchido por algo pior, seja diretamente pior ou indiretamente pior. Tipo, sabe, algum tipo de ditador opressor que seja amigável com os Estados Unidos, que simplesmente, sabe, mata o povo do Irã e os oprime ainda mais. E os Estados Unidos realmente não se importam, porque estamos conseguindo o que queremos com isso. Eu veria isso como um efeito colateral geral e não calculado para a humanidade. Claro, isso ajuda os Estados Unidos, mas é ruim para as pessoas do mundo. Então, eu penso, isso seria ruim. Se houver uma guerra civil que resulte, sabe, na morte de milhões de pessoas, isso também seria ruim. Mesmo que seja do interesse dos Estados Unidos, é claro. E se surgir algum tipo de ditador muito mais radical que assuma o poder, que não seja amigável com os Estados Unidos e simplesmente ocupe esse vácuo de poder? E se for ainda pior, então isso obviamente é pior, então eu fico um pouco preocupado com isso. E além disso, com o Irã meio que fora do jogo, você tem a Rússia como um grande produtor de energia, e a China, um país que precisa de energia. Com o Irã fora do mapa e a Rússia mais independente em energia, além de sancionada em todos os setores, só resta um destino para seu petróleo, assim como a China só tem um lugar para comprar. Então agora, essa parceria se torna tão forte que acabamos criando um super monstro. Tipo, isso acontece com os cartéis no México, certo? Tipo, você elimina um cartel e os outros cartéis só ficam mais fortes. Então, em vez de ter uns 50 cartéis pequenos que individualmente são meio fracos, ao eliminar eles um por um cartel acaba dominando tudo e se torna tão poderoso que vira uma ameaça realmente formidável, e esse vácuo de poder acaba criando um problema ainda maior. E esse seria provavelmente, acho que a maior preocupação, que eu não sei por que o cálculo está indo por esse caminho. É uma das formas como vencemos a última Guerra Fria, se assumirmos que estamos meio que em outra, foi uma das formas como vencemos. Foi meio que nos aliando à China contra a União Soviética durante as décadas de 1980 e 1990, nos tornamos muito próximos da China e trabalhamos contra os soviéticos. E essa foi uma das formas que conseguimos vencer e acabar superando a União Soviética. Então, você está certo? Será que estamos criando essa aliança profana entre Rússia, China e Coreia do Norte? Isso vai ser meio que o reflexo de como vencemos a Guerra Fria. Agora estamos nos preparando para perder. Porque alguns argumentam que deveríamos nos aliar à Rússia contra a China agora. E eu entendo essa perspectiva. Então,
Vão haver efeitos colaterais de segunda e terceira ordem que realmente vão nos prejudicar no futuro? Eu também me preocupo com isso. Quando você fala sobre tirar o Irã da jogada, digamos assim, acho que o que estamos vendo agora é os Estados Unidos também tentando tirar os cartéis da jogada, porque recentemente vimos os Estados Unidos colocando uma pressão enorme sobre o México para resolver esse problema. E você pode dizer que é por causa do fentanil, e o fentanil matou centenas de milhares de americanos. Terrível. Eu acho que é um pouco mais do que apenas drogas. Eu acho que é uma preocupação estratégica neste momento, porque os Estados Unidos realmente não fazem nada até que um problema se torne um problema em nível estratégico. E ok, você fala sobre nós precisamos nos desvincular da China agora. Como fazemos isso? Precisamos fortalecer nossa cadeia e linhas de suprimento internas, que é entre o Canadá, os Estados Unidos e o México, onde estão nossos maiores aliados e parceiros comerciais. E você não pode reindustrializar e reconstruir nossa base industrial. Essas coisas que sentimos que precisamos fazer para nos desvincular do sistema atual. Mesmo só a possibilidade de guerra com a China, você precisa ter tudo sob controle em casa, você não pode lutar contra a China. Se você tem uma insurgência armada na sua fronteira sul, que leva 15% de tudo que passa pela fronteira. Você? Todas essas peças de carro que estão indo de nós, sabe, entre nós e o México, tudo, eles tiravam 15% do topo. Você não pode permitir que isso continue sequer reforçar seus suprimentos internos e se desvincular sem depender da China. Mesmo no caso de haver uma guerra, Certo? Então você precisa fortalecer o México. Você precisa ser capaz de produzir tudo o que precisa militarmente dentro do nosso país e das nações aliadas. Isso inclui terras raras. Isso, para mim, parece ser a razão óbvia pela qual a Groenlândia é uma perspectiva tão atraente, porque ela tem uma grande quantidade de depósitos de terras raras, você sabe, terras raras. Esse é o principal motivo para você achar que a Groenlândia está nos planos do Trump? Groenlândia, eu acho que foi um grande erro a retórica que eles estavam usando sobre isso. Precisamos tomá-la. Nós já temos uma base militar lá. A Groenlândia sempre foi muito estrategicamente importante para os Estados Unidos. Eu não sei o que. Nós, você sabe, basicamente já temos carta branca na Groenlândia para fazer o que quisermos. Então eu realmente não entendo qual era toda essa pressão para conseguir ainda mais com isso. A não ser talvez tentar fazer a Europa capitular de alguma forma e mostrar que se curva às nossas exigências. Eu não entendo. Parece que neste momento eles chegaram a um acordo com o qual estão satisfeitos. A Groenlândia, para mim, nunca foi uma grande preocupação. Só porque já está na nossa esfera, já está garantido, essencialmente. Mas é importante para a defesa antimísseis, é importante para as rotas marítimas de comunicação que estão se abrindo pelo Ártico. À medida que parte do gelo derrete ali, vai se tornar uma rota de trânsito ainda mais importante. Então eu entendo a importância estratégica disso. Eu não acho que precisa fazer parte dos Estados Unidos para que a gente tenha o que precisa lá. Não, faz sentido. É mais ou menos assim que eu me sentia sobre isso. Eu pensava, não consigo imaginar que a América não esteja simplesmente fazendo o que quiser com a Groenlândia. Sabe o que eu quero dizer, tipo, um salve pra Dinamarca, mas tipo, os Estados Unidos só vão ligar pra Dinamarca e falar, ei, a gente precisa de mais algumas coisas. E ok, temos que pagar uma taxa, tipo, beleza, o que é dinheiro, a gente só entrega pra eles. Tipo, pra mim parecia que minha avaliação provavelmente seria tipo, Trump só falando, eu só vou pegar, tipo, ele meio que pensando, seria irado adicionar mais terras pro meu legado e a gente ainda consegue mais barato. Provavelmente é isso que eu pensaria, mas realmente não faço ideia. Eu concordo, sinto que foi isso. Eles sugeriram algumas ideias diferentes. Acho que em algum momento eles queriam dar a cada cidadão uns 100 mil ou algo assim, e estavam apenas sugerindo essas ideias. Tipo, ei, vocês aceitariam isso? E mesmo assim, eles estavam dizendo, não, a gente não quer isso. Eu teria aceitado. Basicamente virou um vídeo do Senhor Fera. É, Quem sair por último da Groenlândia ganha $1 milhão. Uau, isso é bem legal. Então acho que, olhando para o conflito com o Irã isoladamente, parece um pouco diferente do que quando você olha para o quadro maior do que Trump e sua administração tem feito geopoliticamente.
Porque eu acho que se encaixa no padrão maior do tipo, o jeito que Trump faz esse tipo de jogada geopolítica não parece tão aleatório quando a gente olha em retrospecto para tudo o que ele já fez. Sim, acho que isso se encaixa em um jogo maior. E se vai dar certo ou não, se vai do jeito que eles querem ou não, acho que isso ainda está em debate e a gente não vai saber por um tempo. Acho que caras como Solomini estavam jogando com a própria visão maior dele. Esse cara estava por aí montando todas aquelas redes de proxy para o Irã. E é engraçado porque muitas pessoas no Irã gritam, tem um canto específico que eles dizem. Agora não consigo me lembrar qual é. Mas é basicamente algo como: parem de financiar guerras estrangeiras, algo que você pensaria que ouviria aqui. Mas o povo no Irã está cansado de ver o dinheiro deles sendo gasto com o Hamas e o Hezbollah. Sabe, tipo, eles estão de saco cheio dessa merda, assim como eu acho que muitos americanos também estão. Ah, isso é interessante sim. Manifestantes dentro do Irã têm usado cada vez mais slogans como nem por Gaza, nem por Líbano. Eu dou minha vida pelo Irã para criticar o financiamento da República Islâmica a guerras por procuração. Assim, surge um movimento Irã em primeiro lugar. Sim, é exatamente assim que eles descrevem. Ah, isso é interessante. Sim, Uau, sim, isso é realmente interessante. Fico curioso se você tem alguma perspectiva sobre isso, porque é difícil realmente entender. Porque todo persa ou iraniano com quem eu converso nos Estados Unidos, obviamente, saiu do país, e muitos deles saíram na época da Revolução porque não gostavam do regime. Todas as pessoas que conheço nos Estados Unidos apoiam derrubar o regime e dizem que é ótimo, incrível. Adoram Donald Trump por se livrar desse cara, acham muito bom. É difícil saber o que as pessoas dentro do país realmente sentem. Se fosse para adivinhar, você acha que elas estão felizes com a queda do regime? Eles estão cautelosamente otimistas, esperando para ver o que ocupará o lugar, ou irritados porque amam o Ayatollah? se você fala das pessoas do regime, elas provavelmente estão chateadas por se beneficiarem dessa estrutura de poder. Estou falando dos cidadãos? Os cidadãos. Da última vez que verifiquei, era algo em torno de 20% que são apoiadores ferrenhos da teocracia, e eu acho que 80% da população. Podemos conferir esses números novamente, mas eu acho que 80% das pessoas querem que o governo seja trocado. Porque imagine o quanto elas se beneficiariam. Se você olhar para o Irã antes, o PIB deles era muito mais alto, eles estavam indo muito melhor. Se um líder pró-Ocidente fosse colocado no poder lá, essas sanções desapareceriam, eles se tornariam um país 10 vezes mais rico. Isso é errado que eles tenham que se aliar aos Estados Unidos para que isso aconteça? Isso está errado e é uma das maneiras do regime manter o poder. Dizem que a América controla tudo e exerce influência. Aqui está o que direi, o que testemunhamos e estamos testemunhando. E o motivo pelo qual o mundo parece tão perigoso e louco nos últimos 10 anos é porque a ordem mundial está desmoronando. E existem os que têm e os que não têm, existem as pessoas que se beneficiam da ordem mundial, os Estados Unidos e nossos aliados, nós nos beneficiamos disso. A gente meio que pode fazer o que diabos quiser e conseguimos. Se você agir contra a nossa vontade, vamos impor sanções tão severas que nem remédios conseguirá comprar. Faremos o necessário para atingir nossos objetivos. Então, é claro que queremos que a ordem mundial continue a mesma. Não queremos que a Rússia invada a Ucrânia e desafie nossa autoridade, o que então enfraqueceria, faria com que o dólar deixasse de ser a moeda de reserva. Nós um, queremos 100% que a ordem mundial continue a mesma. Queremos que as instituições que governam grande parte do mundo, como a ONU, e que têm ditado a vida desde o fim da Segunda Guerra Mundial, continuem existindo. Queremos manter isso do jeito que está e faremos qualquer coisa para manter assim, e estamos até dispostos a gastar enormes recursos para manter tudo igual, porque isso nos beneficia muito. Nós vamos proteger as vias navegáveis e as rotas marítimas de comunicação. Vamos gastar bilhões nisso. Enquanto a China fica de braços cruzados e se beneficia disso porque nós nos beneficiamos muito da ordem mundial, mas há outros países que não se beneficiam dela, e eles sentem que é tão injusto que estão dispostos, este é o momento deles, eles sentem, de quebrar a ordem mundial e criar uma nova que seja mais benéfica para eles. É isso que eu acho que a Rússia estava tentando fazer na Ucrânia. Acredito que é por isso que a China quer invadir Taiwan e avançar a partir dali. Porque eles sentem que estão cercados por nós e contidos por nós, e que a prosperidade deles está em jogo.
Basicamente, é como se tivesse um limitador nisso. Eles sentem que somos nós que estamos impedindo o crescimento deles, é assim que eles se sentem. Acho que é isso que está acontecendo agora numa perspectiva mais ampla. Certo, isso faz sentido e explica por que essas lideranças estão sendo eliminadas. Maduro, por exemplo, aparentemente não tem ligação com o Irã, mas isso faz parte de uma estratégia geopolítica mais ampla, que se você conseguir tirar Maduro do poder, de repente você reforça essa mesma ameaça hemisférica, esse líder venezuelano hostil que aparentemente quer que a América sofra e é aliado da Rússia. Quero saber se essa é uma avaliação justa, uma análise geral? Um dos estados clientes da Rússia agora se foi. E o que estamos fazendo lá no Caribe é assumindo o controle. Todos aqueles petroleiros fantasmas, a frota fantasma que financia a guerra da Rússia, financia a Rússia, é tudo isso. O que estamos vendo é essa pressão máxima contra o outro bloco, os adversários, aqueles que sentem que estão ficando com a pior parte. Agora estamos pressionando ao máximo. Não, parece que na Venezuela, agora, a vice-presidente de Maduro basicamente assume Nancy ou Darcy Rodrigues. Eu acho, Sim, pra mim, parece que o número 2 só assumiu e tudo vai continuar igual. ela está colaborando e trabalhando com os Estados Unidos, é isso. O que eu quero dizer sobre jogar fora essa ideia de que precisamos substituir Maduro por alguém super bonzinho, tipo um Mister Rogers. Não, a gente não liga pra quem está lá. Desde que eles façam negócios com a gente, desde que concordem em não ter influência russa e chinesa lá, desde que abram a indústria de petróleo para investimento americano. Isso é o que importa e Rodrigues está fazendo certo. Então, eu acho que essa é a estratégia. Você faz essa demonstração insana de força, chega na Venezuela, captura o líder deles em uma noite, coloca ele em um avião e agora ele vai enfrentar um julgamento na América. O vice-presidente diz: tudo bem, eu assumo. Você responde: ok, viu o que acabou de acontecer, né? Além disso, as pessoas fariam isso. Então acho que há um bom argumento de que foi assim, se quiser ser conspiratório. Alguns acreditam que ela participou e sugeriu: vamos entregar esse cara e colaborar com vocês, americanos. E essa é parte da razão pela qual vimos uma resistência não tão grande, e a maior parte da resistência veio de um grupo mais radical, agentes da inteligência cubana que atiraram em nós na base e algumas outras unidades que também atiraram em nós, mas em geral, e nós temos capacidades militares incríveis. Eu realmente acho que há um argumento a ser feito de que talvez algumas forças tenham recebido ordens para recuar. E é possível que você possa argumentar que Rodrigues foi um golpe de certa forma interessante. E ela tinha mais a ganhar. Parece que o que, de novo, não é necessariamente, você sabe, um indicativo de culpa, mas realmente, sabe, aponta um ou dois dedos. Sim, e foi uma das coisas que analisamos. Antes de fazermos os ataques ao Irã, entramos e pensamos: há alguém que vai ser parecido? Vai ter alguém que possa assumir o poder dentro do Irã e que faça negócios conosco? E o que você acha? Quem seria? Pelo que eu vi, eles dizem que mataram muitas das pessoas que estavam de olho, que os ataques foram mais eficazes do que pensavam. E eles mataram várias das pessoas com quem iam tentar entrar em contato. Certo, vi que um ex-primeiro-ministro que não estava no poder há cerca de 10 anos também foi morto. E você acha que isso foi uma baixa, tipo, dano colateral dos ataques, ou acha que foi algo direcionado? Onde, pensam, esse cara não será amigável e tem direito ao trono, então precisamos tirá-lo. Acho que foi dano colateral. Eles não esperavam que o ataque de decapitação eliminasse tanta liderança, mas também não acho que estejam perdendo o sono com isso. Eles vão procurar outra pessoa para fazer negócios. A questão de US$ 1 bilhão é: será que vão? Será que encontrarão alguém? O que você acha, quero dizer, quem você chutaria? Você acha que eles vão colocar Pahlavi de volta? Então essa é a questão, eu acho. Havia uma figura parecida com Pahlavi na Venezuela. Você deve se lembrar, eu esqueci o nome dela agora, mas tipo, ela era a verdadeira vencedora da eleição na Venezuela. Certo, e ela ganhou o Prêmio da Paz. Sim, certo, e todo mundo achava que iam colocá-la no poder porque ela é muito pró-Estados Unidos e faria o que eles querem, mas existe um problema de legitimidade. Não querem isso de imediato. Simplesmente não funcionaria de forma orgânica. As pessoas pensariam que seria um governo fantoche. Isso é só um fantoche dos Estados Unidos. Você não pode liderar um país assim, não pode ter a vontade política do povo. Se você parece ser apenas um líder instalado, isso se torna um problema.
Vimos isso no Iraque, por exemplo. Isso existiu em todas as sociedades da história. Quando alguém sai do poder, surge a dúvida: quem tem o direito divino tecnicamente? Quem foi ungido por Deus para assumir o trono? No Egito Antigo, precisamos do verdadeiro herdeiro legítimo. E é como se fosse um tipo estranho de julgamento interno humano sobre onde o poder deveria estar. E esse é outro ótimo exemplo em que é tipo, tudo bem, essa garota tecnicamente venceu, mas se o nosso cara é sequestrado e aí os Estados Unidos colocam essa mulher no lugar, não é realmente justo. Isso não deveria acontecer, então vamos organizar o público em sucessão. Nós temos um entendimento inato, certo? Como seres humanos temos esse entendimento inato. Isso não é justo, isso não é crível. Sim. Sabe, isso não passa no teste do cheiro. Mas Rodrigues, ela assume o poder, tudo bem, isso é uma linha direta de continuidade. Então eu acho que essa foi uma das coisas que talvez tenha sido uma das únicas lições que podemos ter aprendido com a guerra global ao terror. Era tipo, você realmente não pode forçar isso. Certo? Sim, se você coloca Steven Johnson no comando da Venezuela, os venezuelanos vão pensar: quem é esse cara? Sim. Se Rubio estiver lá amanhã no comando da Venezuela, simplesmente não vai funcionar direito. E o mesmo vale para o Irã. Pode ser alguém que, e a Síria, por exemplo, a Síria é governada por alguém que, quando eu estava no Iraque, ele estava numa prisão por tentar nos matar. Mas agora ele está se encontrando com o general Petraeus em Washington, D.C., e é como se não existem inimigos, não existem aliados permanentes, só existem interesses. Acho que essa talvez seja uma frase do Kissinger, mas é basicamente isso, Zé. O atual governante da Síria, Ahmed al-Shara, age de acordo com os interesses americanos. Sim, obviamente não estamos 100% alinhados, mas ele está colaborando muito mais do que o Assad colaborava. E uma das grandes questões que ainda precisa ser resolvida em toda a região é a população curda. O que eles recebem ou deixam de receber ainda está em aberto e estão tentando resolver isso. Mas esse cara estava atirando na gente, tentando nos matar, e agora ele está vindo para Washington, D.C., se encontrando conosco, e estamos conversando. Estamos retirando nossas tropas da Síria, mantendo talvez só um pequeno contingente em Damasco. Então é uma história totalmente diferente. Todo o cenário é totalmente diferente agora do que era há apenas alguns anos. Eu brinco que isso é o sonho molhado dos neoconservadores. Tipo, Dick Cheney ficaria radiante se visse que a Síria, o Irã e que todos esses estavam caindo, e o Iraque, e que tudo isso parece estar indo de acordo com os interesses americanos. Eles conseguiram. É quase como, bem, no final das contas, eles conseguiram o que queriam. Apesar das diferentes administrações, de esquerda ou direita, todas alcançaram o objetivo de alinhar a política externa com os Estados Unidos. É uma questão interessante. No fim, se resume a: você acredita nisso? De certa forma, esse é o interesse americano. Se funciona, se não funciona, então obviamente é um pesadelo. Mas você pode fazer um argumento totalmente legítimo, tipo, sim, todas essas coisas são feitas pelo interesse americano. Nesse sentido, você não precisa ter toda uma história ou um manual completo. Você só precisa entrar com uma demonstração de força, derrubar o regime e dizer para a próxima pessoa que assumir: ei, você viu o que aconteceu? Jogue conforme as regras, tipo, você vai fazer o que a gente quer. É meio que uma parada de máfia. É muito esse. Acho que só faz sentido se você pensar que vai haver uma guerra entre os Estados Unidos e a China, ou a possibilidade disso. Se é contra isso que eles estão se preparando, então faz sentido. Caso contrário, é muito arriscado e pode dar errado por muitos anos. Nossas intervenções passadas deram errado. Eles optaram pelo caminho mais longo para chegar onde querem e não sabemos se vão conseguir. Qual é o status atual do Afeganistão nesse tabuleiro de xadrez? Porque parece que o Talibã assumiu o controle. Isso parece um problema pra gente, e obviamente tudo que aconteceu lá historicamente foi, sabe, um atoleiro. Mas a situação atual do governo que está no poder, isso representa uma ameaça pra gente caso surja um conflito com a China? Não, o grande ponto estratégico do Afeganistão era a base aérea de Bagram. Eu diria que existem cerca de 10, 12 bases aéreas realmente super estratégicas ao redor do mundo, que são fundamentais e controlam muitas rotas marítimas,
permitindo projetar poder a partir dessas bases aéreas. Bagram é uma delas. Não lembro exatamente, mas Trump comentou sobre isso. Tipo, a 500 milhas de onde ficam os silos nucleares da China, e a produção de armas nucleares deles fica a essa distância da base aérea de Bagram. Muito acessível, mas fora essa base aérea e a possibilidade de usá-la ou não, o Talibã, eu não vejo eles sendo uma grande ameaça ou problema. Isso é muito interessante. Então, temos esse ataque ao Irã, eles imediatamente começam a atacar os representantes americanos e bases desses representantes em Dubai, que é meio que a mais famosa. Nós vimos imagens, sabe, do que parecem ser áreas residenciais de Dubai sendo atingidas. Acho que bases da Arábia Saudita também foram atingidas. 3 militares americanos morreram até agora, mas esse número pode ter mudado. Então isso é meio que a escalada horizontal do Irã, onde tipo, ok, vocês nos atacam. Agora vamos responder da mesma forma, pressionando os intermediários para que vocês parem. É isso que está acontecendo? Se eu sou o Irã, o que eu tento fazer é desestabilizar as coisas. Agora já são 4 militares americanos confirmados mortos e 5 feridos. Até onde eu sei, e acho que um pouco mais de 500 iranianos foram mortos na guerra até agora. E se eu sou o Irã, o que eu quero fazer é mirar em todos os aeroportos internacionais da região, porque esses são os que vão causar o maior problema econômico. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão mirando em hotéis de luxo, estão mirando em aeroportos internacionais. Essas ações vão afastar o investimento estrangeiro e aumentar o risco de investir nesses países. O objetivo deles é tornar tão difícil se alinhar com os Estados Unidos que você simplesmente pensa, desisto, desisto. E isso vai causar um prejuízo econômico muito grande se continuar assim. Então eles estão fechando, dizem que fecharam o Estreito de Hormuz, que é por onde, se não me engano, passa 20% de todo o petróleo do mundo vindo da Arábia Saudita, Irã. Na verdade, seria fechado de qualquer forma, pois está ocorrendo uma guerra regional. Quem vai passar ali com mísseis voando para todo lado, mas está fechado? Por isso o preço do petróleo dispara. Então, o Irã, você percebe que eles não derrubaram nenhum caça dos Estados Unidos e isso pode mudar amanhã. Talvez eles consigam, mas eles não têm capacidade, não têm força aérea, então não podem revidar atacando o poder aéreo convencional. Mas o que eles podem fazer é uma batalha assimétrica, que é colocar pressão econômica sobre todos esses estados árabes da região, a ponto de todo mundo querer basicamente implorar por um cessar-fogo. Basicamente, Assim, o regime segue no poder e declara vitória. eles conseguem o que querem, faz sentido. Então sim, se o Irã consegue causar tanto pânico na vizinhança, que é, no fim das contas, o motivo pelo qual a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, sabe, um dos principais motivos pelos quais eles querem que o regime seja mudado em primeiro lugar é esse. Eles estão causando tantos problemas e financiando tanto terrorismo local na região. Que eles pensam, olha, esses caras estão causando um problema pra gente. Estamos tentando ganhar dinheiro, tentando atrair investimento estrangeiro, e esse regime radical está dificultando isso na nossa vizinhança. Então vocês podem se livrar deles? Tentando se livrar deles, se a situação ficar tão tensa, talvez os Emirados Árabes Unidos digam, ei, Trump, calma, podemos fazer isso em 6 meses? Caso contrário, vamos nos prejudicar. Exatamente. Sim, exatamente. Mas os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos já deviam saber disso. Se isso acontecer, eles vão atrás da gente. Antes de eu chegar, saiu a notícia de que o Irã lançou mísseis balísticos contra a infraestrutura de petróleo na Arábia Saudita. E é disso que estamos falando aqui. Eles estão tentando pressioná-los e, como você disse, esse é o problema fundamental deles, que é o seguinte: os Houthis, que vêm disparando mísseis contra a infraestrutura de petróleo da Arábia Saudita há anos. E eles argumentariam, a Arábia Saudita argumentaria que a teocracia no Irã não é totalmente um agente racional, que sim, eles são racionais. Não parece que vão lançar uma bomba nuclear em Israel amanhã por motivos religiosos, mas que muito do financiamento desses grupos por procuração e a luta deles são motivados por questões religiosas e não necessariamente por pragmatismo. Não é como se disséssemos, vamos ganhar dinheiro no Oriente Médio com petróleo. É tipo, nós odiamos judeus, então vamos armar esses grupos por procuração para lutar contra eles. Agora, eu diria que o argumento do Irã seria que eles são racionais e que odeiam a forma como o povo palestino está sendo tratado. Por isso, eles formam esses grupos para proteger o povo palestino. Esses são os dois argumentos. O Irã provavelmente afirmaria que Israel é ilegítimo.
Que os Estados Unidos colocaram eles lá porque querem ter controle na região, que isso na verdade é apenas influência americana na região, interferindo nos nossos assuntos, e eles estão sempre fazendo isso com a gente. Se não nos livrarmos de Israel, os Estados Unidos sempre terão uma base aqui e nunca seremos autônomos. É por isso que eles se chamam de eixo da resistência. Eles veem tudo como um modelo. Estamos resistindo à maior potência do mundo. Como se diz, eles estão aproveitando a posição de poder deles e realmente explorando e expondo. Sim, Certo? é isso que seria a perspectiva deles. Certo? Sim, quero dizer de novo, acho que é útil pensar e realmente tentar entender o outro lado. Acredito que isso oferece uma visão mais ampla de como esses jogos funcionam e quais cálculos são feitos. É muito fácil simplesmente dizer, bem, eles são um regime terrorista e são totalmente movidos por essas crenças religiosas islâmicas radicais. Pode até haver um pouco disso, sim, mas também acho que eles realmente sentem que a América está, sabe, intimidando eles e tentando fazer com que façam tudo o que queremos. E eles vão enfrentar isso. Certo? Então, é fácil demais. Eu queria que pudéssemos simplesmente dizer que eles são maus, os vilões. Mas vamos ser realistas. Tipo, estamos em uma competição, e se você está em uma competição, eu digo que você deve jogar para ganhar. Certo? E acho que é aí que entra, no final das contas, a perspectiva de política externa, onde a questão é: o que devemos fazer? Ao fim, tudo se resume ao que podemos fazer. Se olhar para Saddam e o Partido Baath, é basicamente a mesma coisa. Todo o Partido Baath é assim. A Aliança Pan-Árabe surgiu quando Estados árabes, em especial o Iraque, achavam que a América os saqueava totalmente. Tipo, eles estão simplesmente se intrometendo em tudo nosso, estão levando todo o nosso petróleo. O que eles estão fazendo é completamente injusto com a gente como nação, com a gente como árabes, com a gente como muçulmanos. Precisamos nos livrar da influência estrangeira. Isso era popular, então o povo se uniu e Saddam ganhou poder, controlando o país sob esse pretexto. E aposto que se você fosse iraquiano nos anos 80, provavelmente pensaria, ele tem razão, tipo, ele realmente faz sentido. Isso faz muito sentido. E se você é americano, obviamente vai pensar, esses caras são malucos, o que está acontecendo? Eles estão tentando nos matar, eles nos odeiam porque somos livres. Como americano, você precisa escolher, queremos fazer o melhor para a América e vencer o jogo? Isso quer dizer possivelmente eliminar quem se opõe a nós. Ou queremos jogar do jeito certo, justo e moral, que é criar paz global, todo mundo se beneficia e todos jogam de forma amigável. Talvez eu esteja sendo simplista demais, mas não. É 100% certo. Tipo, ele não teria chegado lá se não fosse em parte verdade que a América estava fazendo isso, ele não teria conseguido esse poder. Porque eu acho que, no fundo, tem que haver alguma verdade nisso, e ele tinha razão nisso. E você está fazendo uma pergunta muito importante que é tipo, devemos ser altruístas e éticos ou devemos apenas fazer o que é melhor para nós? E o verdadeiro choque mental é que, no fim das contas, às vezes, fazer coisas horríveis e más pode, na verdade, evitar coisas piores. Então, o exemplo óbvio é o bombardeio jogar a bomba nuclear no Japão. Isso salvou 1 milhão de vidas japonesas no futuro, porque íamos invadir o Japão de qualquer jeito? São questões filosóficas assim que são difíceis de analisar. Vou dizer o que penso sobre como o Irã fez sua grande jogada, que foi no dia 7 de outubro. O que eu acho que eles esperavam com isso era que Israel basicamente caísse, porque eles queriam abrir uma guerra em 5 frentes. Eles achavam que, ao lançar o ataque de 7 de outubro, o Hezbollah também lutaria contra Israel e que o Hamas também lutaria contra eles. E talvez grupos de procuração de outros países colocariam pressão, e o Egito iria contra Israel. E Israel estaria lutando uma guerra em 5 frentes, e eles seriam aniquilados. Ou ficariam tão bagunçados com isso que ninguém iria querer investir em Israel e ninguém iria querer viver em Israel. Porque eles dependem muito dessas coisas. Então esse era o grande plano deles e não aconteceu como eles esperavam, e esse é o perigo de tentar fazer uma jogada estratégica tão grande assim. Eu acho que saiu pela culatra e Israel agora eliminou esses grupos. E o meu ponto com isso é que se a gente não jogar para ganhar, outra pessoa vai. E aí, no fim das contas, é melhor que os Estados Unidos sejam o chefão no topo fazendo as regras injustas,
Ou a gente preferiria que a China estivesse no topo fazendo as regras injustas? E como seria esse mundo? Ahn, Isso pra mim é a grande questão. Eu acho. Sim, é uma questão política interessante, porque minha reação imediata é: quero que o presidente passe pelo Congresso. Eu quero que, sabe, as pessoas no governo votem em nome do que o povo americano deseja e, no final das contas, façam a vontade do povo. Não precisamos nos envolver em guerras estrangeiras nem intervir, pois isso acaba nos prejudicando. Gastamos muito dinheiro enquanto enfrentamos problemas reais aqui. Esse é meu sentimento. E aí, eu queria que isso desse certo, mas não sei se já vimos isso. Os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca só ficaram em casa e cuidaram dos próprios problemas. Sempre estivemos envolvidos em outro tipo de teatro militar. Então é difícil dizer se isso é o melhor. Essa é minha reação instintiva e o que eu gostaria emocionalmente. Eu acho. À medida que nos aproximamos cada vez mais de um possível conflito com a China, veremos nosso governo se tornar cada vez mais autoritário de certa forma e cada vez mais uma ditadura de certa forma. Eu acho porque acredito que vai ser cada vez mais difícil competir com eles. Porque na China eles não precisam passar por isso nem votar nada no Congresso. Se eles quiserem invadir Taiwan, eles vão fazer isso porque Xi Jinping manda fazer. Então, como você compete com um poder que tem essa autoridade máxima, que decide tudo o tempo todo? Veja, ele expurgou todos os generais dele para ter controle total. Estamos fazendo algo semelhante e também expurgamos vários de nossos generais. Nós nos livramos de muitos, até mesmo de lideranças mais baixas para cima, nos livramos de vários líderes militares que não concordavam com essa visão de futuro que a nova administração tem. Acho que estamos vendo isso em muitos países onde eles estão meio que fazendo como na Rússia. Eles se livraram de vários líderes bem antes de 2014, justamente quando entraram na Ucrânia. É isso que os países estão fazendo. Eles dizem: se você não concorda com o que estamos fazendo aqui, adeus. Certo? Não tem esse negócio de vamos pedir uma segunda opinião e conversar sobre isso. É tipo, o que eu digo é o que vale. E temos que agir rápido e ser absolutos porque os outros caras estão fazendo a mesma coisa. É um paradigma interessante. A Segunda Guerra Mundial é parecida, tipo, como a FDR ficou no poder por, tipo, 130 anos durante a Segunda Guerra Mundial. Tipo, sabe, nós nos tornamos quase uma ditadura e conseguimos recuar disso e desfazer muita coisa. Mas, tipo, durante esses tipos de períodos eu penso em competição global de poder e a tendência é ir nessa direção. Penso se Trump tentará usar isso para buscar um terceiro mandato. Bem, isso não está fora de questão. Eu não duvidaria dele, acho. E não acho que seria tão surpreendente se acontecesse. Né? É uma coisa complicada na sua cabeça, porque tem o que você acha que deveria acontecer, mas também a Realpolitik. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, na minha cabeça, eu penso sim, os animais não deveriam morrer, todos deveríamos ser veganos. Mas aí eu penso, bom, as pessoas precisam comer, sabe como é? São essas ideias conflitantes na sua cabeça, quando você pensa que existe um padrão moral mais elevado que provavelmente é o certo? Mas aí existe a realidade funcional de viver em um mundo com recursos escassos que todo mundo quer, onde você tem que ser implacável. Eu realmente, pessoalmente, eu não sei qual deveria ser a resposta. Eu não invejo a política nem os políticos, porque eu também não sei. É um paradoxo muitas vezes. Ahm, Este é Epstein. Sim, este é um link que Crisos acabou de abrir. Ele disse: Epstein sugeriu que, se Trump se sentisse pressionado, poderia bombardear o Irã para criar uma crise e ganhar popularidade. Agora, esses e-mails são de 2018. Estou curioso para saber se você já viu esses antes. Não, eu não vi. Então, supondo que sejam legítimos. Aqui diz que é um desvio total, mas a direita está de olho nele. Todo mundo aqui está surpreso e feliz com isso. Ninguém entende por que ele fez isso, nem eu. É o oposto do que eu vi na Casa Branca. O que ele está planejando? Conversei com Nova Síria, o enviado da ONU que já trabalhou comigo. O russo é muito bom e gentil. E continua dizendo, todo mundo aqui está surpreso. Não, continue descendo. Vocês precisam entender, ele é psicótico e não hesitaria em incentivar um ataque contra nós só para poder adotar uma postura de defesa do país. Se eu cair, vou levar todo mundo junto. Interessante, encurralar um rato nunca é uma boa ideia, e isso parece ter vindo do próprio Epstein. Encurralar um rato nunca é uma boa ideia. Não entendo como a ideia de guerra com o Irã pode ser popular para qualquer presidente.
talvez a aprovação dele tenha subido. Eu suponho que não tenha. Certo? Eu não acho que a maioria do país queira isso. Sim, não, acho que cerca de 80% dos americanos não querem guerra com o Irã. É muito impopular e eu entendo porque estamos cansados de guerras no Oriente Médio. Em 2018, quando Epstein estava escrevendo isso, talvez fosse uma proposta diferente, talvez fosse diferente naquela época e talvez fosse mais popular. Ahm, Epstein e esses arquivos, sei que você os acompanha de perto. Totalmente insano e definitivamente dá credibilidade à ideia de que havia uma operação de chantagem, sabe? E certamente deu muita munição para as pessoas que dizem: estamos fazendo tudo isso por causa de Israel, Certo? sabe? Porque isso não ajudou em nada. Sim. O que você viu nos e-mails divulgados que indicava que, potencialmente, Epstein é ligado à inteligência ou qualquer coisa relacionada a esse conflito atual e à situação que estamos vendo agora? Ele é um novo tipo de agente de inteligência que eu não conhecia antes disso. Ele não tinha acesso, tipo, ele não é um agente, ele não é um oficial de inteligência. Ele é esse super ativo, ele é um super solucionador, ele é 100%. Isso nem é mais uma questão. Se ele estava envolvido com inteligência, como sabemos que ele estava, a pergunta é: para benefício de quem? Tipo, ele não estava trabalhando para eles, mas eu acho que aqui está o que eu acho. As evidências mostram que ele estava comandando uma operação de chantagem, acho que em parte para se proteger de qualquer consequência do que estava fazendo. Nós sabemos, você sabe, ele quer poder sair impune. Não só as coisas que ele faz com menores de idade, mas também todos os seus negócios ilícitos, todo o trabalho financeiro ilegal em que ele está envolvido. E ao ser valioso para os serviços de inteligência, você se protege, e isso não é teoria da conspiração. Eu gosto de me ater apenas ao que sabemos. Sabemos que, no passado, pessoas que têm ligações com a CIA e com o Mossad escapam de tudo. Whitey Bulger, por exemplo, era um informante do FBI, e ele sim, nós não o processamos. Eu acho. Acho que Epstein era de outro nível, num patamar diferente. Mas é por isso que é só olhar as evidências, é por isso que ele escapou do que fez, por tanto tempo. Ele era de grande utilidade para as agências de inteligência. Sabemos que ele estava envolvido em negociações de armas com o Irã, com a Arábia Saudita e com Israel, então e, e a mente das pessoas vai além, levando a teorias conspiratórias a partir daí. Mas essa foi a minha interpretação de que ele é um superativo de inteligência, não só para estamos descobrindo, não só para uma agência, mas para várias agências de inteligência. E eu acho que ele é um fator emergente que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Precisávamos de maneiras de fazer as coisas nas sombras, como precisávamos de formas de movimentar dinheiro para armar grupos de proxy de forma negável. Antes disso, se quiséssemos armar um grupo, fazíamos isso abertamente. Na Segunda Guerra Mundial, era só enviar o programa de arrendamento e empréstimo, dinheiro e recursos para a União Soviética, sem precisar esconder. Mas com o surgimento das armas nucleares, passou-se a financiar guerras por procuração, dizendo: não estamos armando os combatentes no Afeganistão contra os soviéticos. Você precisa dessas pessoas obscuras, completamente sem moral, como Epstein, que movimentam esse dinheiro por aí. Você precisa de negabilidade. Sim. Se você financia rebeldes contra a URSS, a Rússia pode dizer: agora estão em guerra conosco, a Guerra Fria acabou e vamos lançar uma bomba nuclear. Então agora precisamos de um operador da Zona Cinzenta para dar o dinheiro, para depois repassar esse dinheiro, sabe, para esse grupo rebelde. E aí, se a Rússia descobrir, a gente vai dizer: não podemos acreditar que esse cara fez isso. Esse cara é um americano fora de controle. Precisamos nos livrar dele. E aí, eles o abandonam e é isso. Por assumirem esse risco, essas pessoas ficam muito ricas. Esse é o mundo secreto do tráfico de armas. Sim. É que eles meio que atuam como intermediários entre os Estados Unidos, nosso orçamento e esses grupos de procuração que queremos financiar. Epstein estava envolvido nisso. Seu relacionamento com Adnan Khashoggi, notório traficante de armas, dava certa credibilidade ao caso.
E Adnan Khashoggi, como sabemos, esteve envolvido na situação Irã-Contras, basicamente armando os Contras na Nicarágua através desse acordo de fornecimento de armas para o Irã. Conseguimos basicamente contornar a Lei Bowles, que proibia financiar esses grupos na América Central. Então quando você faz coisas nas sombras desse jeito, aí você tem que... O que acontece na escuridão é quase pior do que poderíamos imaginar. Certo? Isso cria um espaço para males que pensávamos, isso nem é possível. Cria uma ilha onde as coisas mais inimagináveis e horríveis podem acontecer. Porque os governos precisavam dessa coisa sombria, obscura, então ele surgiu disso, dessa necessidade. E você pode voltar até Douglas Lees, se você conhece, ele era tipo o mentor dele, quem? Ele era um conhecido traficante de armas britânico, e ele se conectou com Epstein através da namorada do Epstein na época, logo depois que ele saiu do Bear Stearns em Nova York, conhece a família Lees, e Douglas Lees é o primeiro, que ensina a ele como esconder dinheiro desses negócios de armas, como criar contas offshore. E o primeiro negócio de armas em que ele esteve envolvido foi o acordo de armas Al Yamama com a Arábia Saudita, que foi o maior acordo de armas entre a Grã-Bretanha e a Arábia Saudita na época. Na história, ainda está, eu acho, acontecendo ou acabou recentemente. Foram cerca de 40 bilhões de dólares em caças do Reino Unido para a Arábia Saudita. E o passaporte de Epstein, ele tinha um falso ou escondeu outro passaporte com um nome diferente. Parece que os registros de uso desse passaporte coincidem com transações daquele acordo de armas. E o motivo pelo qual eles precisavam de alguém como ele era porque, para aquele acordo de armas acontecer, era necessário pagar todos esses subornos e coisas que são culturalmente normais. Com a família real da Arábia Saudita, então Epstein ajuda com isso, e depois disso, sim, ele é ligado ao Khashoggi através do Douglas Lees, e é terrível. Acredito que ele seja um produto da Guerra Fria, dessas ações realizadas fora dos registros oficiais. E toda vez que você tem coisas feitas fora dos registros oficiais, há corrupção e criminalidade e meninas menores de idade e esquemas de chantagem com iscas do mercado negro. Certo? É isso. É uma observação interessante porque faz sentido para todo mundo. Pessoas que estão dispostas a tolerar esse nível de risco e a lidar com um mundo tão sujo provavelmente têm inclinações terríveis, provavelmente são pessoas ruins. Tipo, se você basicamente vai oferecer dinheiro pra alguém, ser um assassino de aluguel, por exemplo, digamos que você quisesse matar alguém, sabe? Você contratou um assassino de aluguel. As chances são de que esse cara também faz outras coisas terríveis. Você não vai encontrar um cidadão perfeitamente honesto, que paga seus impostos em dia, que também está disposto a matar alguém por 20 mil. É tipo... Umas paradas estranhas. Você vai acabar pegando um cara esquisito. E as chances dele ter algum tipo de comportamento sexual estranho, algum outro elemento criminoso nefasto, estar envolvido com drogas, provavelmente porque pessoas que operam nessas sombras têm uma avaliação diferente de risco e se comportam de maneiras estranhas. E sem moralidade, nada limitando eles e seus comportamentos. Então, aqui está o que eu vou dizer sobre como ele terminou. Eu acho que sempre, muitas vezes, sempre que esses ativos deixam de ser úteis, o que acontece com eles? Lá vão eles. Eles são pegos, eles vão embora e muitas vezes eles caem de um iate ou caem da janela. Janela é um clássico, adoro. Essa é minha personalidade favorita, prefiro isso a envenenamento. Mas, tipo, a gente sabe que isso aconteceu, não é uma conspiração, a gente sabe disso, você pode dar uma dúzia de exemplos diferentes de pessoas a quem isso aconteceu. E eu acho que Epstein sobreviveu ao seu tempo, porque, tipo, vamos supor que ele era essa coisa da Guerra Fria que a gente precisava naquela época. Eu acho que agora entramos em uma era diferente e não fazemos mais as coisas nas sombras desse jeito. Tipo, quando estamos armando a Ucrânia contra a Rússia, como fazemos isso? Fazemos abertamente, enviamos as armas, não por meio de alguma rede sombria, enviamos através da Polônia, através do exército dos Estados Unidos, e a Rússia armou grupos de procuração contra nós na Guerra do Vietnã. Eles também fizeram isso de uma forma plausível, inegável, de um jeito obscuro. Agora, quando eles armam grupos contra nós, quando nossos adversários fazem guerras por procuração contra nós, tá tudo às claras, e eu acho que o motivo disso estar às claras é que algo mudou desde a Guerra Fria.
que é a mídia social, a internet, tipo, está tudo aí, você não pode mais esconder isso. Imagens de satélites mudaram completamente o jogo, você não pode esconder armas em movimento. Nunca poderíamos fazer o que fizemos no Afeganistão, onde armamos combatentes e milícias afegãs contra os soviéticos. Não poderíamos fazer isso de forma encoberta. Hoje, faríamos abertamente e não precisaríamos de alguém como Epstein. Certo? E você não precisa de caras como Epstein hoje, Vigilância digital. certo? E daí? Ele já não tinha mais utilidade, E ele deixou o bairro muito visado. Tipo, ele ficou descuidado, ele se tornou um problema. ele virou um grande problema. Sim, se complicou e a chantagem saiu do controle. Então pensaram que precisavam se livrar dele. E se você olhar o dia em que ele foi preso, ele morre tipo 33 dias depois ou algo assim. Tipo, foi dentro do mesmo mês, basicamente. Seja ele mesmo ou se ele ainda está vivo em Israel hoje. Tipo, seja qual for o caso, ou se ele foi morto em sua cela. Pra mim, não importa, não é a grande questão, é só que, tipo, ele sumiu, fizeram ele desaparecer. É, eles não se importam com o que acontece com ele. Eu acho que provavelmente mataram ele, Eu acho que mataram ele, ou deram os meios pra ele, certo? mas isso é quase irrelevante. O mais importante é que he's- eles o prenderam. E o único motivo pelo qual o prenderam, em primeiro lugar, é porque ele já não era mais útil. E hoje em dia, não precisamos mais de caras assim. Certo? Sim, acho que essa é uma observação perspicaz. E além disso, acho que quando as pessoas dizem tipo, o Epstein obviamente era da Mossad, e ele era só da Mossad, e blá blá blá, acho que isso simplifica demais a questão. Novamente, na minha opinião pessoal, ele provavelmente trabalhava com a Mossad, porque meio que trabalhava com todo mundo, tipo, ele trabalhava com a CIA, provavelmente também trabalhava com o M6, tipo, ele meio que trabalhava com quem quisesse, porque ele era um traficante de armas e fazia o que pudesse. E se for para isso, ele vai aceitar dinheiro de quem for, é assim que me parece. E eu acho que colocar uma influência muito forte ou um foco muito grande em dizer que ele era só do Mossad talvez perca um pouco o ponto, e que há muitas pessoas envolvidas em trabalhar com um ser humano repreensível para alcançar seus grandes objetivos de mercado. O que você acha disso? Sim, eu acho que os e-mails comprovam isso, que ele tinha ligações com a inteligência soviética. Desculpe, inteligência russa. Ele tem contato com o FSB e envia e-mails para eles perguntando opiniões. Lidando com uma possível chantagem do russo? Há uma prostituta chantageando um empresário. O que fazemos com ela? Ela mora aqui? Sim, eles descobriram e fizeram um dossiê sobre ela. Dizem que ela não tem ligação, como você falou, e basicamente a ameaçam. Mas que ele tinha contatos com todas essas agências e acho que é muito limitado dizer que era só o Mossad, porque ele era algo que a gente ainda nem sabia que existia. Então ainda estamos tentando entender isso, porque ele era esse cara que todos eles, todas as agências de inteligência usavam de alguma forma. Todos o usaram como meio para atingir um fim. E a gente realmente não sabia que esse tipo de vilão de filme do 007 existia de verdade. Ainda não temos palavras para expressar o que ele era. Quero dizer, ele parece ser meio que um faz-tudo para qualquer um que esteja disposto a pagar. É assim que me parece. Sim, Isso acontece até com aquela questão do Les Wexner. Acho que ele provavelmente também está envolvido, de certa forma, tipo, quero dizer, potencialmente, sabe? Em uma rede organizada de tráfico sexual, eu diria. Não sei, ele não foi acusado como co-conspirador, mas acho que está envolvido. Acho que ele provavelmente está implicado em provavelmente movimentar dinheiro de uma forma nefasta. Sabe o que quero dizer? Tipo, dar ao Epstein toda essa procuração, o controle de todo o seu patrimônio, centenas de milhões de dólares, provavelmente, para movimentar dinheiro de um lugar para outro. Talvez seja dos cofres pessoais dele para Israel, talvez dos cofres dele para evitar impostos, talvez. Mas algum tipo de crime está sendo cometido, e Epstein é o cara disposto a facilitar isso. ele também é perfeito para te livrar de responsabilidade, tipo, se você quiser se afastar de uma ação, você faz isso através dele. Esse cara que é meio um ninguém, apareceu do nada e não tem vínculos, você só usa ele como o caminho. Então, talvez se ele for pego escondendo comissão, dinheiro de suborno de um acordo de armas e Epstein for pego, isso não cai sobre você. Ele está fazendo essas coisas para outras pessoas, assumindo no final das contas para ser o bode expiatório, e é isso que eu acho que ele era. Ele caiu. E quantas pessoas foram presas na América além dele? Certo? Ele assumiu a culpa. É.
Como assim? Como, tipo, como eu não sei como a gente deixou isso passar. Acho que é porque a gente tá confortável demais. Todo mundo tá assim, sabe? Todo mundo tipo, beleza, consegui uma TV por R$ 100, sabe o que quero dizer? Tenho TV a cabo de graça, tenho meus amigos, Netflix. Eu vou mesmo sair pras ruas, fala sério. Né? Acho que a gente tá confortável demais. É assim que eu vejo, no fim das contas. Mas eu acho que, conforme a desigualdade de riqueza provavelmente aumenta e as pessoas se sentem cada vez mais pressionadas e um pouco mais economicamente desamparadas, acho que podem surgir condições para algo assim. Para uma rebelião concreta, onde as pessoas vão às ruas e dizem, dane-se isso. Eles chegaram tão perto que divulgaram aqueles arquivos. Certo? Porque eu acho que foi só a pressão do povo que fez com que eles fossem divulgados em primeiro lugar. E agora todos nós estamos lendo e pensando: meu Deus, é pior do que imaginávamos. Você acha que o momento desse ataque no Irã é, de certa forma, convenientemente, uma distração dos arquivos de Epstein? Eu não acho, quer dizer, ele tipo, o quê? Ele não vai ser reeleito por causa disso? Eu não acredito muito nisso. Não acho que esteja relacionado. Eu poderia fazer uma ligação entre nós agindo contra El Menchu, o cartel no México, mas estar relacionado com a ação no Irã. Mas os arquivos do Epstein, eu não sei o que, Trump, como, talvez eu não esteja vendo, mas tipo, talvez se ele estivesse concorrendo à reeleição ou algo assim, mas pra ele, eu não acho que faz diferença, né? Tipo, eu estava te falando sobre o professor Jiang, História Preditiva, e ele previu muita coisa que ia acontecer. De forma bem precisa, eu diria, na minha avaliação pessoal, tipo, 2 anos e meio, 2 anos atrás. E, de novo, isso foi antes dos arquivos de Epstein serem divulgados. Ou que isso realmente aconteceu assim, e ele conseguiu calcular isso, como em teoria dos jogos. Ele dizia, todos nossos aliados na região querem isso. Isso, de certa forma, beneficia Trump, ajudando a consolidá-lo e talvez concorrer a um terceiro mandato, além de criar caos interno. Assim, ele pode parecer um salvador. E sabe, obviamente Israel quer isso. Ele é tipo, a muitos, sabe, economicamente é vantajoso. Ele disse, há alinhamento suficiente com os interesses americanos para que isso provavelmente aconteça. Ele disse isso anos atrás. Isso me dá uma noção de onde estou. Parece que o caso Epstein foi conveniente, já que ocorreu na mesma época. Eles pensaram, temos esse problema, vamos agir assim. Talvez tenha ocorrido 6 meses antes porque o timing funcionou e também encobriu outra coisa. Não sei se foi tipo, esse caso do Epstein vai nos prejudicar, precisamos encobrir, mas acho que vão se safar de qualquer jeito. Infelizmente, Essa é a outra coisa. Seria uma coisa se parecesse que isso ia derrubar tudo ou causar um grande impacto. Mas ninguém está sendo preso nos Estados Unidos. Além de pessoas estarem renunciando, muitos CEOs tiveram que deixar o cargo e se demitir, mas eu não acho que eles estejam conectados. Eu já ouvi alguns dos cursos dele antes. Ele tem uma perspectiva, eu diria, tipo, como? Eu tenho uma perspectiva bastante pró-americana. Eu diria que ele tem uma perspectiva pró-PCCH. que critica muito os Estados Unidos. Sim, e, sabe, respeito por ele. Porque eu não teria respeito por alguém na China que estivesse trabalhando contra o próprio país, sabe? Tipo, como? Eu não acho que ninguém deveria esperar que um ex-soldado dos Estados Unidos falasse mal do meu país. Deus o abençoe. Ele tem uma perspectiva e uma visão de mundo provavelmente contra os Estados Unidos. Interesses. Mas estou tentando pensar em relação ao timing disso. Tem outra coisa que as pessoas comentaram onde essa operação deveria durar 4 dias. Começou no sábado de manhã e deveria terminar no Purim, que é um feriado judaico. Onde isso eu acho simboliza, de novo, não sou especialista em religião aqui, mas acho que mais ou menos simboliza, é essa batalha antiga onde os antigos israelitas derrotaram cerca de 70 mil tropas persas ou algo assim, em algum tipo de batalha antiga. É isso que o feriado significa, e as pessoas sugerem isso. Esse conflito geopolítico real do mundo atual agora está se alinhando com modelos religiosos de previsão escatológica. E parece que há uma sobreposição interessante entre operações reais do mundo e a filosofia religiosa do fim dos tempos. Fico curioso se você já percebeu isso. Então, eu nem acho que você precise se basear, sabe, no aniversário dessa batalha. Eu nem acho que você precise ir tão longe pra ver essa conexão. Porque, de certa forma, eu sempre brinco sobre isso. É tipo, o que é isso? A Nona Cruzada.
Tipo, isso é uma continuação de uma batalha, de certa forma, que já dura milhares de anos. Não precisamos nem necessariamente olhar para qual coincidência isso pode ser, porque eu olho para isso e penso: o ataque provavelmente foi determinado com base em quando eles tiveram uma oportunidade de atingir a liderança. Quando eles estavam tipo, Eles estão juntos em um só lugar, vamos atacar. Pode ser que alguns tenham feito isso de propósito em uma data em que isso realmente acontece. Mas quero dizer, Israel e as terras sagradas no Oriente Médio, as pessoas têm lutado por elas há milhares de anos. sim, literalmente. Então, sim, eu acho que isso é apenas um fato. Interessante existir isso, mas você acha que eles estão alinhando diretamente? Eles dizem, vamos fazer nesta semana, pois isso se encaixa e tem um elemento simbólico. É possível que os países façam isso, com certeza. Eu só teria que. Eu não sei o suficiente sobre isso. Eu teria que ver se há batalhas suficientes para que isso pudesse acontecer em praticamente qualquer dia, e você poderia dizer isso porque existem tantas batalhas históricas. Ou pode ser que eles tenham escolhido a data por causa disso. Eu não pesquisei o suficiente sobre isso. O que está acontecendo no Kuwait com esses F-15 caindo do céu? Então é engraçado que, bem, acho que não é tão engraçado porque isso é terrível, mas todo mundo está bem. Então podemos dizer que é da época porque todos sobreviveram, os pilotos todos sobreviveram. O que é loucura? Ver um cara ser abatido do céu, o avião dele cai, ele se ejetar. Aí vários kuwaitianos locais chegam e ficam tipo... Eles achavam que eram iranianos. Eles perguntam, e aí, esses caras? Um morcego? Ele responde que sim, depois diz que é americano. Eles mandam ele entrar na caminhonete e o colocam no porta-malas do SUV. A versão oficial diz que eles foram abatidos pela defesa aérea do Kuwait com sistemas Patriot. Algumas pessoas podem argumentar que talvez eles tenham sido abatidos por sistemas iranianos. Eu acho improvável porque, para finalizar, este é Ali Azalim, onde estive. Foi para lá que fui antes de ser enviado para o Iraque. Eu fiquei lá por 2 semanas em Ali Salim, no Kuwait. E a defesa aérea iraniana provavelmente não alcançaria tão longe. Mas muitas vezes eles achavam que estavam mirando nos drones Shahed e acabaram mirando, atingindo esses F-15S com mísseis Patriot. Parece que sim, e parece que todos os pilotos ficaram bem. Mas esse é o tipo de coisa, o risco que você corre ao realizar uma operação como essa, que são os incidentes de fogo amigo, mesmo hoje em dia, se assumirmos que foi realmente um incidente de fogo amigo. Ah, Quero dizer, essas imagens são insanas, malucas. O cara tá ali no porta-malas, mas você acha que foi fogo, amigo? acho que é porque você pode geolocalizar e saber que foi no Kuwait, e o alcance da defesa aérea iraniana é tal que eu não sei como os mísseis deles chegariam ao Kuwait, perto de Ali Salim, onde eles estavam atingindo. É, não, faz sentido. Só parece um grande erro mesmo. Então, é isso que acontece quando você está coordenando com 7 ou várias línguas diferentes. E você tem a defesa aérea do Kuwait fazendo uma coisa e a defesa aérea americana fazendo outra. Por experiência militar, sei que a falta de comunicação acontece muito facilmente. Sim, sim, isso faz sentido. E você está em um ambiente onde as pessoas estão morrendo e sendo atingidas por drones Shahed e por mísseis. E se você esperar 5 segundos a mais depois que o radar detecta algo se movendo na sua direção e não atirar, então você acabou de matar a si mesmo e a todos que você conhece. Certo? Então você tem que tomar uma decisão em fração de segundo. Certo? Isso é interessante agora, acho que, ampliando totalmente, já falamos um pouco sobre isso. Acredito que para ilustrar, essas operações na Venezuela não são contra o país, mas para controlar a hegemonia americana. E especificamente é meio que uma jogada contra a Rússia. E essa ação contra o Irã é uma ação contra o Irã, mas na verdade é uma jogada contra a China. E acho que quando surge a pergunta tipo, sabe, estamos entrando na Terceira Guerra Mundial? Como você responderia a isso, considerando o panorama geral? Acho que quase não importa o que eu penso. Vou dizer o que o governo dos Estados Unidos pensa. Eu acredito que o governo dos Estados Unidos pensa isso. Estamos nos aproximando da Terceira Guerra Mundial, e quando você diz que já estamos nela, ainda há muita coisa indefinida. Isso pode ir para qualquer lado, talvez a gente impeça a Terceira Guerra Mundial de acontecer, se organizando, fazendo com que a Venezuela seja
A energia deles agora está sob nosso controle e limpamos os cartéis no México, digamos assim, e garantimos o controle, o Oriente Médio. Nossos aliados na Europa sabem que falamos sério e investem bilhões em defesa. E isso desvia e impede a Terceira Guerra Mundial, de acontecer algum dia. Ou talvez ganhemos mais 15 anos antes que isso aconteça. Eu diria que sabemos disso. Autoridades dos Estados Unidos têm viajado pelo Pacífico dizendo aos aliados: vocês precisam investir mais em defesa. O cara que escreveu o Documento de Segurança Nacional, o DSN, de 2026, esses documentos acabaram de ser divulgados. Ele tem uma conta no Twitter e twitta, mas acho que não tem muitos seguidores. Mas ele foi o principal autor do Documento de Segurança Nacional, a grande estratégia para a América. E ele está lá tweetando qual é o nosso plano, que é fazer com que os aliados no Pacífico invistam mais em sua defesa. Então, estamos na Terceira Guerra Mundial? Olha, eu diria que agora está mais para uma Guerra Fria, antes de chegar lá. E que os Estados Unidos estão se preparando para um cenário de pior caso, porque a China está chegando a um ponto em que, nos últimos 20 anos, eles não tinham capacidade para invadir Taiwan. Antes não podiam, mesmo querendo, mas agora estão tão próximos que, se quiserem, podem fazer e ainda ter sucesso. Agora, eu ouvi do Xi Jinping que o plano era para 2027, talvez 2028, invadir Taiwan. Você acha que essa ação no Irã acelera esse cronograma? Essa é uma boa pergunta. Vai acelerar, vai atrasar ou não vai fazer diferença no cronograma? E isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Eu sei que ouço muitas vezes, vejo pessoas tweetando e dizendo, bem, porque nós capturamos Maduro e porque bombardeamos o Irã. Como se isso justificasse, a China usaria isso como justificativa para invadir Taiwan. E isso é uma maneira tão ingênua, eu acredito, de enxergar o mundo. Tipo, a China vai invadir ou não vai invadir Taiwan, dependendo do que ela quiser, vai ser decisão deles se vão fazer isso ou não. Isso realmente não vai fazer diferença. Não é como se, os Estados Unidos bombardearam o Irã, então vamos invadir Taiwan. Não, eles vão fazer isso ou não vão, certo? De um jeito ou de outro, estamos nos achando no controle do que a China faz, dando crédito demais a nós mesmos. São quase 1 bilhão de pessoas lá e, no fim das contas, eles vão fazer o que acham melhor para o país deles. Então, eu não sei se isso acelera ou desacelera o cronograma. Mas eu acho que, sabe, na ciência, quando você olha para algo e se pergunta por que isso acontece, você busca a melhor explicação para isso. Eu acho que essa é a teoria que melhor explica o que estamos vendo agora. Sim, você acha que essa guerra na Ucrânia e o financiamento dos Estados Unidos à Ucrânia, sabe, através de armas e basicamente fornecendo munições, foi eficaz em enfraquecer as forças russas? No caso de haver outra guerra global, a Rússia agora, você sabe, já teria se esgotado nessa frente ucraniana. Acho que o que provavelmente aconteceria seria a Rússia tentar invadir os estados bálticos. Então eles tentariam atacar países como a Estônia, onde eles são mais fracos, porque sim, a Rússia não tem como tomar ou invadir toda a Europa, mas poderia invadir a Estônia. E a força deles superaria em número as tropas da OTAN naquela parte da linha de frente. Porque a linha de frente na Europa é muito diferente do que era na Guerra Fria, quando eram apenas, acho que 400 milhas entre os soviéticos e as potências ocidentais que precisavam ser defendidas. Agora estamos falando de uma fronteira de mais de 1.000 milhas, muito porosa, aberta, essencialmente, onde a Rússia poderia atacar em qualquer ponto. E eles não precisam ter a capacidade total e completa de invadir, você sabe, até a França ou algo assim. Eles só precisam ser capazes de fraturar a aliança fazendo algum tipo de ação contra a Estônia. E a guerra também os desgastou. De certa forma, não, porque em alguns aspectos eles ficaram mais fortes, pois estão investindo muito mais em suas forças armadas. Agora eles têm 700 mil soldados dentro da Ucrânia, enquanto no início da guerra eram cerca de 2. Eles transformaram suas forças armadas. Eles ainda não estão vencendo, mas eles já conseguiram.
Eles vêm lutando há muitos anos e aperfeiçoando suas táticas e estão ficando cada vez melhores nisso. Ah, eu não sei. Não sei como isso vai se desenrolar em um cenário de Terceira Guerra Mundial. É, só parece que eu me pergunto se isso foi um cálculo mais amplo das administrações americanas, sabe? Basicamente desde 2014. Então, aqui está o que eu vou dizer sobre isso. Parte do motivo pelo qual armamos a Ucrânia é porque tiramos as armas nucleares da Ucrânia nos anos 1990 e havia esse tipo de acordo tácito de que, olha, vamos ajudar vocês no melhor que pudermos, tipo, tudo o que conseguirmos reunir e fazer, nós faremos. Não era um acordo de segurança, mas ajudamos vocês a eliminar as armas nucleares. Foi basicamente isso que fizemos. Certo. Tipo, eles não são nossos aliados, não estão diretamente conosco, não temos nenhuma parceria completa com eles, eles não fazem parte da OTAN. É basicamente isso. Vamos ajudar vocês a sobreviver, porque foi o que fizemos. E quando você olha para o que os Estados Unidos fizeram desde a década de 1960, nós impedimos a proliferação nuclear. Não só com nossos inimigos, mas também com nossos aliados. Por exemplo, Taiwan chegou muito perto de construir uma bomba nuclear nos anos 1960, e quem os impediu? Fomos nós. A CIA conseguiu informações de que eles estavam construindo em segredo e nós dissemos: parem, escutem, nós, ei, não contem para ninguém. Mas, tipo, estamos do seu lado, certo? Vocês param de construir essa bomba e nós cuidamos de vocês. Garantimos sua segurança, mas não conte a ninguém, pois a China ficará muito irritada. Certo? O mesmo com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul estava construindo uma bomba nuclear secretamente, nós descobrimos. Nós colocamos pressão econômica sobre eles, dissemos: vamos tirar as tropas que estão impedindo a Coreia do Norte de invadir. Vamos embora daqui. Se vocês construírem essa bomba nuclear. Calma, 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 irmão. Nós garantimos a sua segurança. Parem de construir a bomba. Acho que quando as pessoas veem que temos 800 bases pelo mundo e estamos enviando armas para esses países, se perguntam: por quê? Por que temos bases por todo o Pacífico? Tipo, parte do motivo é porque estamos presos nesses acordos do pós-Segunda Guerra Mundial, onde dissemos tacitamente: não construam armas nucleares para garantir que a China não invada. E nós vamos apoiar vocês, ok? Vamos garantir a segurança. E agora as pessoas estão olhando para isso e dizendo: os Estados Unidos são esse país maligno que tem bases em todo lugar. Esquecendo completamente todas essas parcerias estratégicas que construímos lá ao longo dos anos e essas obrigações que temos. E sim, é do nosso interesse, claro, mas há muito mais envolvido nisso. Sim, essa é uma boa maneira de colocar, faz muito sentido. E novamente, acho que é útil para as pessoas dizerem, sabe, você pode discordar disso. Você pode achar que, olha, deveríamos realocar esse dinheiro para questões internas nos Estados Unidos, mas no mínimo você deveria entender. O que estou dizendo é, sim, exatamente. Tipo, se os Estados Unidos não estivessem lá, não é que seria uma bela utopia. Acho que haveria apenas mais armas nucleares. Certo? O que inevitavelmente eu acho que é ruim. Você entende o que quero dizer? Como um tipo diferente. Eu acho que as duas situações são ruins, e é como um tipo diferente de ruim. Mas isso é, de novo, a realpolitik da geopolítica. É tipo, qual mal você prefere, sabe? Muitas vezes é exatamente, você está escolhendo o cenário menos ruim. É, exatamente o que você acha. Os americanos, de modo geral, em relação à propaganda, eles estão recebendo nos Estados Unidos algo que você acha que eles deveriam ficar atentos? Existe algum tipo de mensagem que está chegando, seja de agentes estrangeiros ou dos nossos próprios políticos, que está confundindo as coisas? Se você pudesse aconselhar as pessoas a ficarem atentas, ao que seria? Acho que existem linhas de propaganda muito eficazes, e o que nossos adversários realmente sabem fazer é entender o que é bom para nos dividir. Acho que uma das coisas, se eu quisesse tentar derrotar os Estados Unidos, o que eu faria seria simplesmente reforçar ainda mais as divisões dentro do nosso país. Porque temos tantas etnias aqui e tantas religiões diferentes. Aquilo que de certa forma pode ser uma força, também é muito fácil de explorar como uma fraqueza. Então, eu diria que quando você está atento à propaganda, sabemos facilmente, de fato, que uma das coisas que nossos adversários fazem é explorar isso. E novamente, há uma certa verdade nisso, são as divisões étnicas que temos aqui, e é algo muito. Essas narrativas são muito poderosas, porque sempre há um pouco de verdade nelas, ou às vezes muita verdade.
E é isso que estou vendo agora, vemos isso pelo país, com as operações do ICE que estão acontecendo, é que nossos adversários estão explorando isso. Sim. A divisão dentro do nosso país. É assim que eu me sinto toda vez. Tem algum tipo de mensagem que diz: Ei, precisamos de. Esse grupo de americanos é ruim, seja somalis, negros, judeus, qualquer tipo de marcador étnico ou cultural. Eu penso, você não entende, está fazendo o trabalho dos nossos adversários. Eles não querem nada mais do que ver a gente brigando, tentando se matar, é isso que eles querem no final das contas. Sempre que vejo isso, penso que você chegou a essa conclusão sozinho ou está sendo influenciado por algum regime estrangeiro. Não seria surpresa ver alguém nos Estados Unidos dizendo: precisamos tirar essas pessoas daqui, insira qualquer grupo. Consigo imaginar Rússia ou China financiando essa pessoa para apoiar e espalhar uma mensagem que causa divisão interna nos Estados Unidos. Então, sim, com certeza. E a gente sabe que o que você disse é verdade. Porque, se você lembrar, os russos estavam dando milhões de dólares para alguns criadores conservadores. Então, o interessante é que você nem precisa gostar. Não é que a Rússia está dizendo para um desses criadores conservadores: ei, mude de ideia sobre. É só que eles sabem que o criador já acredita nisso, e esse é o melhor tipo de influência para se comprar é aquela que é genuína. Eles realmente acreditam nisso, e talvez nem estejam errados sobre o que realmente acreditam. Mas a Rússia, por exemplo, nesse caso, acreditou que valia a pena investir nisso. Não só nessa linha, eles também investem em propaganda de esquerda radical que é eficaz para eles também. Eles só querem criar divisão de várias maneiras. Ah, sim, acho que estamos passando por um período agora em que uma grande questão é: quem é americano? O que significa ser americano? Afinal, quais benefícios os americanos deveriam receber? E como decidimos como tratar de forma justa? E essas são perguntas legítimas, e nós deveríamos estar fazendo essas perguntas. Mas eu não acho que esse tipo de coisa, sabe, esse tipo de generalização, de dizer que essas pessoas são o problema. Acho que isso perde o ponto. Não creio que em nenhum momento da história tenha sido o caminho certo. Tipo, seja pegando, sabe, a Segunda Guerra Mundial, ou Idi Amin em Uganda, ou tipo, a China com os uigures. Tipo, pegue qualquer grupo e toda vez que há algum tipo de, sabe, impulso étnico pra dizer, tipo, esse grupo é o problema, quase sempre está errado. Eu realmente não consigo pensar em um caso em que foi tipo, ah, sim, não, esse foi. Os tigríneos deveriam ter sido deixados passar fome na Etiópia. Tipo, sabe o que quero dizer? Nunca é a decisão certa. Então, tudo isso pra dizer. Tipo, eu acho que a coisa mais americana que você pode fazer é pedir união entre o povo americano. Reconheço que o país é diverso, com várias etnias e religiões. E é assim que as coisas são. Tipo, você não vai mudar isso. Por causa da forma como nosso império foi construído, tipo, sim, nós anexamos o Havaí. Há um monte de asiáticos, japoneses e havaianos nativos que de repente se tornaram americanos da noite para o dia, e você não pode dizer para eles que eles não são americanos. A América tem muitos negros da África Ocidental trazidos pelo tráfico de escravos, que vieram e se tornaram americanos. Isso não vai mudar. Cerca de 150 a 200 mil mexicanos viraram americanos de um dia para o outro após a Guerra Mexicano-Americana. Eles são americanos, tipo, você não pode impedir isso. Então, pra mim, é tipo, é o que é. Haverá desvantagens com essa grande diversidade étnica, nacional e ideológica presente nos Estados Unidos. Mas você tem que aceitar isso, porque a outra opção é a gente entrar em colapso, certo? Tipo, pra mim, esse é o único jeito que pode ser. Porque se você for, sabe como você faria para colapsar o Império Americano, provavelmente você não vai nos vencer militarmente, provavelmente não vai invadir nosso país, pelo menos no mínimo você simplesmente não consegue. Então, o que você faz? Você explora as divisões dentro do nosso país, explora a nossa liberdade de expressão, com certeza, porque, de novo, isso é uma das nossas maiores forças, a liberdade de expressão, mas também é uma das nossas maiores fraquezas que eles podem explorar. É isso que eu faria se eu fosse a China e a Rússia também, sabe? Porque a gente meio que não pode fazer isso na Rússia e na China. A gente não consegue fazer esse tipo de operação psicológica ou campanha. Porque, tipo, eles simplesmente esmagam qualquer um que tenta ir contra o governo. Eles não. Os sistemas deles você não consegue explorar desse jeito. De outras formas até dá, mas é isso que eu estou observando aqui.
Eu acho que isso é uma coisa boa da qual as pessoas deveriam estar geralmente cientes. Por isso gosto do que você faz. Acho que no seu canal você explica de forma clara e concisa os eventos que acontecem. E obviamente você tem seu viés como americano e alguém que serviu nas nossas forças armadas. Você ama o nosso país, o que eu espero que a grande maioria das pessoas que vivem aqui também sintam. Talvez elas discordem de algumas coisas que acontecem politicamente ou internamente, ou até mesmo em assuntos internacionais, o que é o direito delas, dado por Deus, de discordar. Só espero que elas acreditem no ideal americano que valha a pena lutar por ele. E eu acho que você, com a sua perspectiva e o seu canal, oferece uma abordagem boa e razoável sobre como se pode sentir em relação aos eventos que estão acontecendo geopoliticamente. E também um entendimento militar realmente detalhado que eu acho que a pessoa comum não vai ter acesso. Se você realmente quer entender como essas operações funcionam, eu simplesmente vou ao seu canal e tento absorver as informações da melhor forma possível. Então agradeço por você fazer isso, cara. Sim, com certeza, é muito divertido. Isso foi muito informativo. Eu sinto que aqui está Chris Cap, Campo Gagnon e sim, quero dizer, quais são os mais recentes que você tem? Um episódio sobre o Irã, um episódio sobre cartéis, um episódio sobre Epstein, quero dizer, isso parece exatamente o tipo de coisa que meu público adoraria. Todas as pessoas aqui no acampamento, se elas ainda não estão acompanhando, tenho certeza de que vão acompanhar. Fico curioso, esquecemos algo ou há algo que você acha importante compartilhar? Como estamos saindo desse conflito que ainda é extremamente recente, estamos profundamente na névoa da guerra. Tem mais alguma coisa que você está considerando? Não, acho que cobrimos tudo o que estava em pauta. Fico feliz por desabafar, pois muitas vezes tento manter o canal. Eu não dou meu ponto de vista de forma tão clara. Então, fico feliz de ter tido a oportunidade de falar um pouco. Incrível. Muito obrigado, irmão. Você é sempre bem-vindo. E conforme essas coisas inevitavelmente se desenvolverem, eu adoraria conversar mais. Sim, com certeza. Obrigado, Chris. Obrigado por me receber.